Bora! Salve, pessoal! Boa noite a todos. Pode se abrir. Mais uma vez, né? Aqui hoje com o nosso amigo como co-host, né, William? Um formato novo que a gente está lançando. Isso. Jean Dallazen. Show de bola. Seja... Meu amigo Jean. Muito bom E o nosso convidado especial de hoje, né? Lori Krizel. Exatamente, um prazer estar aqui. Fico muito contente com o convite. Sei que vocês têm uma super curadoria aí pelos tópicos que trazem para a audiência de vocês. Fico muito feliz pelo convite. Obrigado. Nossa, agradeço. Muito obrigado. Eu também. Feliz aí de ser o co-host aí, né? E responsabilidade, né? Vamos. Umas perguntas legais. Vamos ver como é que vai ser isso. Mas vamos compartilhar aí o que a gente aprendeu ao longo dos anos, né? Show de bola, e valeu. Você tem o pessoal tinha palestras aqui em Bento, né? Então a gente conseguiu conciliar as agendas, né? Tanto do Jean quanto do Lori. E vamos lá. Lori, conta pra gente um pouquinho, cara, da tua história, né? O que tu faz hoje, né? Qual que é o teu trabalho principal aí? Pra gente te conhecer um pouco melhor também e começarmos nossa conversa. Perfeito. Eu acho que faz um pouco mais de sentido a gente começar um pouco de como essa história começou para mim. Excelente. Né? Eu sou arquiteto por formação e atuo como, né? Já há alguns anos, não vou colocar números para não estragar a noite, né? Então já há algum tempo aí. E desde a minha graduação eu sempre tive um grande questionamento. Eu tinha uma certa inquietude em saber como que um prédio, como que um edifício, como que uma obra arquitetônica, ela poderia se tornar um ícone mundial. Vamos entender que a época que eu estudava arquitetura não existia internet, Google, essas coisas, era tudo na base do livro. Livro, revista, enfim. E ainda assim, alguns prédios se tornavam referências mundiais. E isso para mim sempre foi uma grande inquietude. Como que uma obra, como que um prédio se torna conhecido no mundo inteiro, visto que tem milhares de outros que assim não são, né? E aí eu tive uma grande experiência que foi trabalhar em escritórios internacionais de grande renome, e lá eu pude tomar acesso a um modelo projetual que era muito diferente. E enquanto pensava-se naturalmente a arquitetura como o desenho, o projeto, o traço, o estilo, enfim, esses grandes nomes, eles pensavam a arquitetura de uma outra forma. O grande questionamento era: como nós podemos emocionar as pessoas? E aí, então, os prédios se conectavam naturalmente com as pessoas, porque ele era feito, ele era projetado, idealizado, pensado para tocar no humano, e não pela plasticidade do prédio, pela funcionalidade do prédio. Em paralelo com essas dinâmicas, justamente por onde eu estava e da forma como eu estava, isso foram abrindo portas para que eu pudesse ter essa mesma experiência em outros grandes escritórios. E em paralelo começou a acontecer um grande fenômeno que foi a chegada da neurociência como uma ciência de base, chegando em diversas áreas, e uma delas era a arquitetura. E aí houve um grande conciliar ali de saberes naquele momento que chegou até mim e se tornou a minha vida de lá para cá. Então hoje eu trabalho basicamente com algo chamado neuroarquitetura, que por uma aglutinação linguística a gente está falando de neurociência aplicada à arquitetura. Essa é a mesma aglutinação que a gente vê em outras áreas, né? Hoje fala-se muito sobre neuromarketing, neurobusiness, neurovendas, enfim, e na arquitetura de igual forma. A neurociência é chamada de ciência de base justamente porque ela forma um embasamento para qualquer outra área, ou seja, como que nós vamos entender o mecanismo de funcionamento do sistema nervoso do humano? Num papo mais coloquial assim como o nosso, como que o cérebro humano funciona e como que você pode tirar partido desse conhecimento para trazer algo qualificável a ele em diversas áreas, né? As primeiras áreas que tomam acesso a isso são inicialmente as áreas da saúde, e aí nasce bem lá atrás a chamada neuropsicologia, e ela é muito voltada ao comportamento humano, e justamente por respostas que a psicologia começa a trazer nisso, uma outra área se agrega a esse mesmo conhecimento, que é o marketing. Mas num primeiro momento o marketing não usa isso como neuromarketing, usa isso como uma outra plataforma. Provavelmente muitas pessoas já ouviram falar de PNL, né? Programação Neurolinguística. Então aí começa a nascer a história dos gatilhos, que gatilho que você vai dar, como que você fala para ter determinada resposta, enfim. E depois isso começa a ganhar outros embasamentos, e aí sim começa a se tornar o hoje conhecido como neuromarketing, né? E na arquitetura nós trabalhamos isso para qualificar o espaço.
como que nós conseguimos efetivamente trazer uma produção espacial para que ela efetivamente emocione as pessoas, ela toque as pessoas, né? E aí você tem uma qualificação desse espaço, tornando ele memorável. Se a gente mergulhar um pouquinho nesse quesito, nós não temos o dom de guardar mentalmente espacialidades. Nós apenas guardamos espacialidades quando elas tiveram um link emocional conosco. Então, por exemplo, todos nós aqui somos direto ou indiretamente da área da arquitetura, né? Imagine que você está... quantos e quantos espaços que você já visitou que tem a ver com mostras de decoração, showroom, lojas, enfim, e você não consegue recordar de todos. Mas quais os que você recorda? Os que tocaram você de alguma forma. A neuroarquitetura, ela divide muito os termos espaço de lugar, né? Espaço é uma espacialidade qualquer, que eu a uso de uma forma funcional, porque eu preciso navegar por ela, mas o lugar é aquele espaço que eu retenho ele, que eu guardo ele, né? O lugar nada mais é que um espaço memorável. E qual é o grande propagandista do trabalho do arquiteto e do designer, se não o próprio trabalho, né? Então, quando o seu trabalho efetivamente toca as pessoas, emociona as pessoas, isso fica retido, isso fica guardado. Tão guardado que muitas vezes você quer registrar isso, e a gente começa a entrar no universo do Jean. E a neuroarquitetura, ela nos mostra que quando a gente trabalha com uma designação chamada savoring design, que é quando você está saboreando o design, você sente uma necessidade de compartilhar isso. Aos leigos, isso é chamado de espaço instagramável. Quando a gente começa a trabalhar com savoring design. E uma das grandes questões que o savoring design trabalha, e aí vai entrar um pouco aqui no campo do Jean, é quando você percebe que essa intencionalidade de uso desse espaço, através do savoring design, ela é muito intensa, as pessoas param de fotografar, elas filmam. Porque na foto você tem que escolher um ângulo. E se o ambiente todo deixa você enriquecido com aquela experiência, você não consegue escolher uma perspectiva para foto. Já tive essa sensação muitas vezes. E aí você quer filmar e não fotografar. Aí é porque tem um alto índice de savoring nesse processo. Né? Aquela sensação de, cara, é tudo tão legal que eu preciso mostrar. Se eu mostrar só com uma foto, eu não vou conseguir mostrar tudo. Né? Há pouco tempo a gente viajou pra Suíça e eu, em cima dos Alpes, cara, é algo que tu olha e parece que tu não tá vendo de tão incrível que é. E realmente, eu fui procurar, não tinha nenhuma foto pra postar. Porque eu filmava. Eu disse, cara, eu vou filmar isso aqui porque não tem como, a foto não pega um ângulo que mostre a grandeza daquele local. Esse é um processo chamado de savoring. E aí quando a gente transforma isso numa metodologia projetual, a gente chama isso de savoring design. Mas assim, eu defendo muito a fotografia, mas eu sei a importância do vídeo, porque o vídeo, assim como na arquitetura, quando você tem mais de um sentimento ali em relação à foto, né, uma sensação em relação ao vídeo, você consegue apreciar muito mais. Então você tem o som do vento, são outras coisas que interferem na sua percepção daquele espaço. Então o vídeo realmente ele é muito importante também nessa questão, né? De você mostrar com mais detalhes, com mais riqueza aquilo que você está sentindo. Então chegar um ponto maior, né? Extravasa somente a necessidade de querer documentar aquilo em imagem estática e passa a querer mostrar todos os detalhes daquele espaço, né? Exatamente. E aí a gente começa a entrar em um universo paralelo, né? É um outro mundo aí, né? Exatamente. E na fotografia, a gente vinha conversando hoje, né, no carro até aqui, e a fotografia, a gente percebe muito o espaço, a gente sente aquela necessidade de registrar por ser algo bonito, e muitas vezes a gente simplesmente sabe de técnicas ou de conhecimentos, enfim, de como documentar aquilo, mas não sabe por que aquilo fica bonito, por que aquilo atrai os olhares. Isso. Então, muito do que a gente vai falar aqui hoje, em termos de neurociência aplicada à arquitetura, também se aplica à fotografia, que é nada mais do que entender como é que funciona o cérebro e como que a gente consegue fazer as outras pessoas perceberem aquilo que a gente quer mostrar, né? A marca também, acho que se aplica muito isso, né? A marca. Sim, com certeza. Eu vi até um vídeo que tu falava sobre relação dopaminálgica, né? Dopaminérgica. Dopaminérgica. Isso. Não, mas é uma palavra difícil, né? Que tem a ver com as coisas que o organismo libera ao ver, né? Isso. Na verdade, assim,
os nossos... de vez em quando vai ser uns nomezinhos estranhos, mas aí a gente vai para a parte factível assim, do dia a dia. Os nossos neurônios, eles não se tocam. Eles conversam entre eles através de mecanismos ou elétricos ou então químicos. Normalmente são químicos que são elementos químicos que passam a informação de um para o outro. Isso nós chamamos de neurotransmissor. E nós temos de vários tipos, e um deles se chama dopamina. A dopamina ela é um neurotransmissor ligado muito à relação do prazer e da recompensa. Então, quando você sabe que você vai ser recompensado de alguma forma, e isso é uma relação prazerosa, você tem uma relação que nós chamamos de dopaminérgica. Hoje, neuromarketing, neurobusiness, e começamos a entrar na neuroarquitetura, neurodesign, trabalham muito para isso, né? Não sei se é possível aqui, pela política de vocês, falar de marcas, nomes. Pode falar. Uma empresa que faz isso fascinantemente bem feito chama-se Apple. A Apple consegue trabalhar o seu neuromarketing, o seu neurobusiness e também os seus projetos em termos de neuroarquitetura para que sejam desenvolvidas relações dopaminérgicas, relações que têm um vínculo com o prazer e com a recompensa. E a relação dopaminérgica, como tem um prazer e uma recompensa, eu quero retornar. Então, olha o que a Apple consegue fazer. Ela consegue vender a mesma coisa inúmeras vezes para a mesma pessoa. Você tem um iPhone 7, depois você compra um 8, depois você compra um 9, depois você compra um 10. Você compra a mesma coisa, da mesma marca, várias vezes. Isso é uma relação dopaminérgica, né? Você fica fanboy. Looping. E eu tenho essa sensação que tu fala e eu fico pensando, eu compro, emocionado, e eu boto as coisas, cara, mas é igual. É igual o que eu tinha no outro, tá? Muda um pouquinho a foto, muda... A dopamina não é igual, é nova. Exatamente. Esse é um exemplo de relação dopaminérgica, né? Quando você fica em um looping. Essa relação é que faz com que a gente tenha uma designação de escolhas, né? Por que nós frequentamos os locais que nós frequentamos? Por que é aquele restaurante? Por que é aquela loja, né? Então, isso é uma relação que a gente chama de dopaminérgica. As grandes marcas hoje começam a trabalhar isso e elas tiram dentro desse universo uma ideia anterior, que era a ideia do cliente fidelizado. E começam a entender que, na verdade, o que existe é o cliente satisfeito. Porque a partir do momento que eu rompo a satisfação, eu rompo a relação dopaminérgica, eu não repito. Então, a partir do momento que você frequenta determinado restaurante por algum motivo, e esse motivo é rompido com você, você tem tantas outras possibilidades, para que você vai lá onde você não está mais satisfeito com aquilo? Aí você perde a relação dopaminérgica. Então, hoje as grandes marcas entendem que cliente fidelizado não existe. O que existe é o cliente satisfeito. Enquanto você estiver satisfeito, você está em uma relação dopaminérgica. Aí você volta, você propaga, você leva para outros, porque faz parte do humano você levar a outros, principalmente aquilo que te é positivo, né? Então aí você tem um propagandista, né? Algo que está propagando sobre você porque a relação dele é valiosa, né? Cara, você comenta, tal restaurante fantástico, você tem que ir lá, você vai adorar, enfim. E aquele outro, ixi, não vai lá não, né? Então a gente tem essa naturalidade de fazer um transpor de experiências para outros, né? E aí as marcas entendem isso, que hoje quando você consegue trabalhar com relações dopaminérgicas, você tem, além de um cliente satisfeito e ele mesmo vai retornar, ele se torna um propagador dessa mesma relação. Promotor, né? E sabe que faz muito sentido, porque realmente eu já sobre esse pós-venda, digamos assim, me pergunto muito sobre o meu negócio, né? E tu falando, cara, olha que sacada. Muitas vezes tu é bem atendido, o produto é bom, o trabalho é legal, mas por algum motivo ou outro tu não volta. Enfim, vai para um outro fornecedor que entrega parecido e tal, e não é por mal. Eu até me perguntei sobre esse processo, todo um processo da empresa hoje, de implementar mais CRM, pós-venda, fazer, saber, esse trabalho mais, e cara, faz muito sentido, porque não adianta tu, sei lá, mandar um cartão de aniversário pro cara, se tu não... Cumpriu com o mínimo que você se comprometeu desde o início, né? E pensando sobre esse lado que ele falou. Eu não vou arriscar aqui a palavra. Dopaminérgica. Pensando em suprir isso, né? Entregar isso. Sim. Mas essa arquitetura também tem relação a isso, né? Tipo, a questão
sensorial do ambiente, Sim, ele te traz exato. também a dopamina, né? Sim. Então, Existem estudos também nesse sentido? Claro. Então a neuroarquitetura ela está designada a isso, né? Não apenas a isso, mas a inúmeros outros elementos, né? Similar a isso, similar a esse conceito, por exemplo, do Savory Design que eu falei, a gente tem outros conceitos. Por exemplo, um conceito chamado design salutogênico. O design salutogênico ele nasce no universo da saúde, onde começa a se perceber que o ambiente ele pode ser um partícipe no processo de cura. Entre você estar em um ambiente que é totalmente asséptico, aquele hospital tradicional, vamos chamar assim, e você tem um outro que é muito mais humanizado, que acolhe você efetivamente, que você se sente psicologicamente mais seguro ali, o processo de cura ele é muito mais facilitado. Não apenas para o paciente, que é o primeiro público vulnerável, mas para outros públicos vulneráveis também, né? A família, por exemplo. Esse conceito que nasceu lá na saúde, amplamente utilizado, ele sai desse nicho, ele extrapola esse nicho e ele vai para outros nichos, como por exemplo hoje amplamente utilizado no mundo corporativo. E a gente pensa, poxa, mas o design salutogênico, né, o ambiente contribuindo para o processo de cura, o que isso tem a ver no ambiente corporativo? No ambiente corporativo, o design salutogênico é utilizado para promover o não adoecimento. Então você tem os burnout, ambientes, né? e N outros, né? Então você tem aí diversos elementos que rompe, quando o design salutogênico chega no mundo corporativo, ele rompe algumas linhagens, por exemplo, a linhagem dos espaços Google. Quando no mundo corporativo chega a ideologia, a filosofia dos espaços Google, todos começam a trabalhar com os espaços Google. Só que quando vem a ideologia do espaço Google, o espaço corporativo ele ganha naturalmente áreas que são chamadas áreas de descompressão. Então você tem o ambiente de trabalho, você tem as áreas de descompressão. Mas olha que interessante, quando você projeta um espaço e nesse espaço você tem áreas de descompressão, você acabou de admitir que trabalhar ali comprime. Exato. Por que não ter um espaço de trabalho descomprimido? Exatamente. Exato. Aí Então, chega esse é o o design conceito, salutogênico para resolver isso. Então o nível experiencial é completamente diferente. Você tem um espaço para não adoecimento e, portanto, você não precisa, né, ter uma descompressão. Que trabalho, muitas pessoas consideram algo ruim, e aquela coisa, das 8 às 6 eu vou trabalhar e vou pra casa e depois descansar. A história do happy hour, né? Que o happy hour, a hora feliz tem que ser enquanto trabalha, não domingo é o dia mais triste da semana, porque o cara sabe que segunda-feira vai ter que trabalhar, e porque não está no lugar onde se sente bem, né? E o domingo tem a síndrome da música do Fantástico, né? Síndrome do Fantástico. Ouviu a música do Fantástico, amanhã é segunda, né? E a galera vai para empreendedorismo achando que vai melhorar, mas só piora. Eu vou te dizer que melhora no sentido de não existir mais domingo, né? Não tem mais o dia do descanso. Exatamente isso. E dando sequência ali no design salutogênico, hoje ele já chega também nos ambientes residenciais, porque nunca se teve tanto acesso a algumas informações que antes não tínhamos, né? Então hoje os números, por exemplo, sobre TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, do autismo, ou TDAH, ou alguma outra síndrome, sempre existiu. É que hoje as pessoas têm mais facilidade aos diagnósticos e aí automaticamente os números aparecem mais. Então os ambientes residenciais começam a ganhar também as condicionantes de design salutogênico para que você tenha essa população se sentindo verdadeiramente acolhida no próprio espaço que mora, né? Então tem várias técnicas que são voltadas para isso. E aí passa a ser um público muito mais investigado hoje, que na neuroarquitetura é trabalhado como chamado de neurodiversidade. Então nós temos os neurotípicos e os neuroatípicos. E nos neuroatípicos, cada característica específica do que a gente está tratando, o espaço vai trazer uma resposta para isso, né? Então a gente percebe que é um polvo, né? Vai abrindo braços. Tu vai para... E a pandemia acho que reforçou ainda mais isso, trouxe mais à tona isso tudo, né? Demais. Porque a gente passou muito mais tempo em casa, então quem é da arquitetura sabe o quanto as pessoas começaram a voltar os olhares para casa e começaram a perceber que a casa deles não era preparada para ser um ambiente de estar. Que loucura isso, era né? só um ambiente para você dormir, não era para estar, né? E aí quando você fica mais tempo em casa, você começa a perceber, puta, tá feia essa sala, né? Vamos melhorar isso aqui, vamos começar porque eu tô passando mais tempo aqui agora, eu tô percebendo alguma coisa que eu não via antes. Exato. E é aquele momento que você tá meio na cegueira do trabalhei, cheguei em casa, assisti TV, dormi, no dia seguinte tô saindo. Era uma casa dormitório, né? Uma casa dormitório. Incrível como isso se refletiu em todo mundo, né? Porque se eu pego como base as empresas moveleiras da região, né? Tu tava aqui, né, já na época, né? E, cara, todo mundo cresceu.
E começou com aquele medo, né? Cara, a gente vai quebrar porque ninguém mais vai comprar porque estão dentro de casa. contrário. Foi o contrário. Exato. E teve um fenômeno ali que até houve um grande equívoco no mercado sobre algumas nomenclaturas, né? Quando chegou a pandemia, a gente passou por um confinamento compulsório, né? Fomos obrigados a ser confinados. As pessoas, como o Jean bem trouxe agora, começaram a conviver com uma casa diferente da casa que conviviam antes. Porque se instaurou naquele momento a obrigatoriedade de você ter que levar o trabalho para casa. Uhum. E ali aconteceu algo bem instigante nesses quesitos. Apesar de falar-se até hoje, né, que a partir da pandemia começou muito mais o movimento de home office, na verdade essa grande avalanche de adoecimentos que a gente teve é porque muitas pessoas não tinham, na verdade, o que a gente chama de home office. Elas tinham o chamado home working, o que é diferente. Porque no home office é quando você tem uma estrutura organizada para que você possa efetivamente ter um elo emocional de trabalhar em casa. Não quer dizer que você tenha que ter um escritório fechado, um ambiente fechado para isso, até pode ser. Mas você tem que ter a área, aquele espaço que é de você trabalhar. Aquele espaço que quando você olha para ele, assim, putz, tem que responder os e-mails. Mas que quando você vira para o lado, não, agora eu vou ficar jogado no sofá. Então você cria um elo emocional com isso. Quando a pandemia chegou e as pessoas tiveram que pegar tudo que tinham no trabalho e levar para casa, a casa não estava preparada para isso. E isso não é um processo de home office, isso é um processo de home working. Então você trabalhava um pouco na mesa de jantar, um pouco na cozinha, um pouco na sala, um pouco em alguma bancada, e aí você não sabia mais o que era morar, o que era trabalhar, e aí você gera um adoecimento, porque você perde os vínculos de pertencimento com o lugar. Aí começa, essa casa não me serve, eu quero mudar daqui, mas é porque o processo emocional que aconteceu ali teve um link muito efetivo de você não ter efetivamente as emocionalidades separadas, né? Isso aí. Muito bom. Falou da questão da neuroarquitetura e eu vejo isso se fala há muito tempo no ambiente corporativo, né? No residencial, a gente escuta, eu trabalho nessa área, eu escuto muito pouco falar disso. Hoje, enfim, tu dá aula em Milão, né, Lori? Tá... Como é que tá esse movimento a nível mundial? Existem estudos já que comprovam que... Porque a gente, aqui pelo menos, né, e a gente é um polo hoje de moveleiro, né, a gente ouve falar muito pouco, os arquitetos trabalham muito pouco essa questão no residencial. Exato. Como é que tá em São Paulo, enfim, em outros lugares? O que a gente tem, na verdade, é grandes nichos que enxergam inicialmente uma benesse em relação a isso. E aí, naturalmente, a gente tem um movimento comercial também, né? Então, por exemplo, eu falei há pouco sobre o design salutogênico, né? Que nasce lá no ambiente da saúde. O ambiente da saúde vem trabalhando isso tão bem que hoje já tem um novo conceito para se trabalhar isso na saúde, que é chamado de VBHC, que é Value Based Healthcare, que é quando você entrega para o usuário do espaço uma valoração X pelo próprio espaço. Então vamos imaginar, por exemplo, uma gestante. Como que essa gestante ela escolhe em qual maternidade ela quer ter o bebê? Não é apenas onde tem a melhor equipe técnica. Ela avalia, por exemplo, se lá ela vai se sentir segura, se lá ela e o bebê vão ter todas as demandas necessárias, se ela efetivamente se sente segura para aquilo. E aí ela coloca valor emocional. E alguém pode dizer, não, mas essa maternidade que você escolheu é muito mais cara que a outra. Não tem problema, eu quero essa. Então hoje a rede hospitalar trabalha em cima do conceito chamado VBHC, que é onde você tem uma grande qualidade técnica, mas ela é suportada por uma grande qualidade espacial, aonde todas as pessoas, mesmo que você seja um visitante, você, cara, isso aqui não parece ser um hospital, né? Como é diferente isso aqui? E aí quando você precisar de um procedimento simples, você vai preferir provavelmente esse espaço do que outro. Então, apesar de para nós na arquitetura a gente saber que está entregando uma qualificação daquele espaço para os usuários, tem uma visão mercadológica por trás também. Sim. No corporativo a mesma coisa. Hoje as grandes corporações têm um desafio gigantesco que é trazer as pessoas de volta. Né? Ou, na melhor das hipóteses, hoje estão negociando o híbrido, né? Mas o grande afã das grandes empresas é trazer de volta. Hoje entende-se que o ambiente é um dos elementos que vai convidar os colaboradores a voltar, para que ele entenda, aqui é muito mais qualificado do que você trabalhar lá. Então o ambiente, claro, tem que ter uma filosofia da empresa por trás também.
mas o ambiente está sendo usado para isso. No residencial, que é um nicho que é Relativamente novo isso, né? Não sei se eu tô falando besteira, na mas... verdade em todos os nichos é relativamente novo. Mas eu digo porque assim, até te interrompendo, no corporativo eu trabalhei em grandes indústrias já, que tinha um conceito, vamos mudar para o espaço aberto, para que as pessoas se sintam... E isso já existe lá desde 2008, 2009, Sim. né? E no residencial isso ainda é muito novo. Né? Esses conceitos sim, Acho que é um pouco por causa da pandemia, né? Que nem a gente estava falando. Sim. As pessoas elas não se preocupavam tanto com a casa quanto elas estão se preocupando hoje. Então Sim. acho que tudo isso vem muito à tona com a pandemia. Sim. Essa questão sensorial mesmo, Exato, né? De exato. sentir coisas diferentes, né? De Sim. ter uma sensação diferente. E até porque nós temos assim, diante da grande massa de profissionais no Brasil, e a gente pode trazer inicialmente aqui arquitetos e designers, muito poucos têm conhecimento mais aprofundado sobre isso. Isso. E a grande maioria deles atua no residencial. Exato. Mas a gente pode ver que escritórios ou profissionais assim que têm uma equipe maior, que atuam em nichos maiores, como o corporativo, como o hospitalar, já tem uma outra visão sobre, né? Por exemplo, eu trabalho em parceria com alguns escritórios, principalmente na parte de consultoria. Então a gente percebe que são escritórios que, ok, nós não dominamos, mas vamos chamar alguém que domina para que a gente possa qualificar a nossa entrega. Importantíssimo, né? E aí e que no residencial muitas vezes a perspectiva não é essa, né? A perspectiva é muito mais, entre aspas, dar uma olhada lá no Pinterest, ver o que está acontecendo. Total. E aí muitas vezes nem sabe por que gosta do que está gostando, né? E muitas vezes tem técnica aplicada ali para que de fato gosta. Isso que o Lori falou, eu acho que é muito importante, né? É uma das coisas que a gente falou, né? Que eu, como fotógrafo de arquitetura, consigo entender claramente o porquê que as pessoas gostam de uma foto através de algumas técnicas que a gente podia até comentar, né, Lori? Claro. Porque acho que essa é a mágica da neurociência aplicada a qualquer coisa, seja a fotografia, que nem a gente brinca, né, da neurofotografia, neuroarquitetura, que é entender por que as pessoas gostam do que elas gostam. Né? Eu falo sempre para os nossos alunos do curso lá que, cara, antes de você tirar uma foto bonita, você tem que entender por que eu gosto dessa foto. Tem momentos, sabe, quando você olha assim para uma imagem, você fala assim, uau, que linda essa foto. Isso é muito inconsciente, assim como no espaço de arquitetura. Você olha e você fala, caramba, me senti bem aqui, gostei dessa imagem. E a gente não para pra pensar por que eu gostei. Simplesmente sente aquilo e segue a vida. Isso como leigo. Agora, como um profissional da arquitetura, como um profissional da fotografia, a gente tem que ser capaz de entender o porquê que eu gosto do que eu gosto, para depois eu replicar aquilo, através de técnicas, né? E aí, duas coisas que eu acho que seriam legais a gente falar, que o Lori sempre comenta, né, nas palestras, nos treinamentos dele, que é sobre os diferentes tipos de pessoas, né? Clássicas e barrocas, como que é o comportamento humano e como que isso se reflete em todas as áreas da vida, né? Exato. E aí começa a entrar também os níveis experienciais. O marketing trata muito dos arquétipos, né? Como que se organiza. A partir do arquétipo que você monta a persona, né? E aí vocês que são desse universo de marketing, de vendas, né? Trabalham bastante com isso. E aí vem o fator, como o G falou, que é o modo como as pessoas lidam com os níveis informacionais. Então tem algumas pessoas que dão preferência para um nível informacional maior. Essas a gente trata por barrocas, né? E outras pessoas dão preferência para um nível informacional menor. Essa a gente chama de clássico. Então, por exemplo, o mundo do retail design, né, que é o design de varejo, a arquitetura comercial, lida muito com isso, enquanto que o marketing faz esse paralelo também. Então, enquanto para um público barroco, por exemplo, você vai ofertar um produto e você vai precificá-lo com R$ 29,99, R$ 49,99, R$ 79,99, porque R$ 29,99 tem muito mais informação do que 30. Então esse público se liga no R$ 29,99 e não no 30, porque se eu chegar com essa garrafinha para uma pessoa que é clássica e eu digo, essa garrafa custa R$ 9,90, a pessoa vai me dizer 10? Não, R$ 9,90, a pessoa vai repetir 10. Porque essa pessoa, ela é clássica, ela é sucinta, objetiva, trabalha com menos informação. Eu falo 9. Você é clássico. Né? Fiz isso hoje. Inclusive. E aí você chega nos níveis extremos onde a loja não tem nem preço. Exatamente. Porque quando você pega um público que ele é mais clássico, por exemplo, você vai olhar a etiqueta de preço, ela não tem nem a vírgula. Ela para no número, né, no número cheio. E não tem nem a vírgula. Né? Porque você tem ali um público que se liga naquela informação. Se vê muito isso na Europa, né? Caraca. Tu não vê a vírgula, né? Tu vê só o número. Só o número, exato. porque você está lidando com ou culturalmente ou para um público específico que se liga naquilo. E aí, de novo, não tem problema de marcas, né?
A gente percebe assim, hoje você tem algumas marcas, entre aspas, populares, que elas estão se qualificando para um outro público. Então você pode ver que hoje no Brasil a gente tem uma marca chamada Riachuelo e outra chamada RCHLO. Riachuelo se liga com um público, grupo, né? RCHLO com outro. Então aqui você está trabalhando com maior nível informativo ou menor nível informativo. Quem você quer atrair? E aí divide as lojas e atende os dois públicos. Ou muitas vezes pode colocar os públicos juntos, aí tem várias técnicas para fazer isso. Mas você acaba entrando nessa questão do nível informacional. E idem vai acontecer em qualquer área, né? Então o marketing faz isso dessa forma, mas na arquitetura a gente faz isso, na fotografia se Fotografia faz isso. muito. Que é aquela Legal. coisa, né? Vocês, por exemplo, vocês são clássicos ou barrocos? Eu ia usar um exemplo, justamente para tu falou e Prova oral. Vamos lá, prova oral. ontem eu mandei um Porque orçamento para uma menina, e o orçamento era para fazer, enfim, lá um trabalho 1.290. Eu uso no meu PDF 1.290. Só. Sim. Aham. Né? Reais. Sim. Né? Aí ela me enviou a mensagem: 1.290,00 é isso? Eu disse, é isso. Olha que louco, cara. Ela A linguagem ela é dela barroca. E a sua e a minha linguagem. linguagem. É. Duas linguagens diferentes. Mas é muito doido, Que porque loucura. Para a mesma informação. Pra mesma como o informação. Lori fala, né? Ninguém é 100% um ou outro, né? A gente é Exato. predominantemente uma coisa ou outra. Eu acho que eu sou 100% clássico, porque assim, chega a me dar até uma agonia de entrar num ambiente com muita informação. Muita. Eu também. Você entra, tipo, num lojão, por exemplo, que é Colorido, tudo amarelo, colorido e não, vermelho. e assim não existe uma ordem, né? Sim. Você entra e é tudo meio que misturado. Você não tem, na minha cabeça, não sei se vocês são parecidos, mas assim, quando eu entro num ambiente, eu tento encontrar um padrão para conseguir acalmar minha mente e me sentir confortável. E é a mesma relação que eu tento trazer para a fotografia. Quando eu vejo um ambiente com muita informação, uma coisa sobreposta com a outra, eu tento simplificar aquilo, porque eu sei que na minha cabeça aquilo com menos informação, menos carga informativa, é mais claro a compreensão. Eu tento trazer isso para a fotografia também, porque eu sei que as outras pessoas também podem ser assim. Perfeito. Né? Mas Então, pode assim, ter um público mais barroco. pode, mas aí Exatamente. a chance de você acertar pelo Sim. menos é mais fácil do que pelo mais. Isso. Até porque a maioria do público, vamos dizer, classe AAA, a maioria acaba sendo clássico. Exato. Você vê Extra, né? marcas Os caríssimas não tem preço, ou tem um preço muito pequeno, ou Isso. pouca informação. É. Então você acaba indo para uma Em linha paralelo mais também tem clássica. algumas altas grifes que são para bem abarrocados, né? Mas aí a gente entra um pouco no maximalismo, né? Sim. Que aí é uma outra pegada, que é e assim, aí- eu gosto de carga informativa, mas eu gosto de memórias. Sim. Então, eu já peguei fotos de um apartamento de um cliente que ele era podre de rico, só que ele tinha um porta-retrato de cada lugar que ele viajava. Imã de geladeira era infinitos na geladeira. Por quê? Porque ele gosta dessas memórias atreladas e da à cara- quantidade de informação. Eu não E na posso estar carga falando besteira, informativa. mas tu pegar um jogador de futebol, por exemplo, ele se veste de forma totalmente barroca, digamos assim, porque ele teve um Já passo. mudou o vocabulário. Ele teve olha aí. pra não falar brega, né? Porque ele teve um passado, talvez não sei se tem ligação a isso. E aí você vai vendo algumas questões assim, por exemplo, vamos voltar para quem faz isso bem feito, né? Algumas marcas. Eu vou pegar uma assim que eu gosto de citar nas minhas aulas porque fica visual para todo mundo, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma marca de roupa, né? Vamos pegar aí a Ralph Lauren, a do cavalinho, né? Sim. Você vai ver que tem algumas roupas, vamos pegar uma coisa básica, uma camiseta, né? Você vai ver que tem algumas camisetas que tem um cavalinho e outras têm um cavalão. Verdade. Então, as pessoas que têm uma tendência mais clássica, elas vão se ligar no cavalinho. E quem é mais barroco, no cavalão. Mas quando vem essa coisa de não ser o 100%, o exemplo que eu gosto de dar é assim, de repente, eu posso ser uma pessoa tendencialmente clássica e vou me ligar no cavalinho. Mas de repente eu bato o olho numa camiseta que é cavalão e eu acho aquela camiseta linda. E aí eu penso assim, poxa, que camiseta legal para eu velejar, que camiseta legal para eu jogar tênis, Pra situação. que camiseta legal para eu ir no churrasco. Aí eu me projeto numa situação abarrocada, lá naquela situação abarrocada eu me permito um cavalão. Mas no dia a dia eu vou usar cavalinho. Ok. Então é nesse sentido que a gente não é 100%. Você tem uma predominância e em algum momento você pode ter uma leitura do outro lado, né? E a gente volta sempre na questão de entender quem que é o nosso público, né? Quem que eu quero atender, né? É a mesma coisa que nem o Lori sempre comenta, né? Uma loja como a Apple, é para clássico ou para barroco?
Clássico. Clássico. Uma Casas Bahia, uma Magazine Luiza. Mas as pro marcas público mais elas barroco. estão com uma linguagem agora mais, eu acho, global. Porque tu pega a própria Lacoste, que é uma marca que eu gosto, cara, agora tem uns jacarezão desse tamanho. Que é justamente, mas é uma questão de necessidade de mercado, né? Atender os dois públicos. Todos os né? públicos. Então você atende um e atende outro. Ou algumas marcas se dividem. Eu dei o exemplo agora há pouco da Riachuelo, mas vamos pegar uma que faz isso muito bem, que faz essa divisão muito bem feita e muito nítida, né? Você pega uma Armani. Então quando você pega a Armani na alta costura, não tem absolutamente nada na roupa. E aí quem conhece sabe que é uma Armani. Pelo corte, pelo tecido, pelo design. Depois você pega a Geralzona, que é a Emporium Armani, que é a que mais tem. Aí aparece algum detalhezinho na gola, uma etiquetinha escondida aqui na costura, alguma coisa na gola atrás, Vai aumentando enfim. a carga informativa. Né? Aí depois você pega uma Armani Jeans ou uma Armani Exchange. Aí toda a camiseta é um X, né, de Armani, a perna inteira da calça é um X, então muda a loja, muda o produto, muda o público. Então eles atendem todos, mas cada um no seu quadrado. Né? Então as lojas se modificam e os produtos se modificam para aquelas lojas para atender aquele público. Mas aí você é uma marca que está conversando com todo mundo, mas de acordo com a linguagem de cada público. Né? Cada nicho. Você comentou da Lacoste, mas a Lacoste também tem o público do funk, que cada vez mais vem popularizando e gostando de comprar coisas de marca, então eles vêm trazendo também uma linguagem mais próxima. Ficando maior, jacaré. Exato, né? Então assim, mas acho que o segredo... Tem umas camisetas agora com jacaré toda. E o segredo, acho que das marcas, é entender que eu não preciso vender só para um público. Bacana. Eu posso vender para mais pessoas. E aí você estrutura para cada uma delas. Eu peguei, por exemplo, um apartamento desse cliente maximalista, e aí qual que foi a nossa solução para não ficar um caos da fotografia? Foi criar padrões, que é uma das técnicas, né, de agrupamento. Então a gente pegou lá uma sala que ele tinha, sei lá, uns 300 funcos, aqueles bonequinhos, né? E para ele tinha aquela memória afetiva desses produtos e eu entrei, eu fiquei em pânico. Era uma loucura. Porque não tinha nenhuma lógica de tamanho, de padrão, de cor, de nada. Não tinha nenhuma ordem naquilo. Então, qual que foi a solução? A gente tirou tudo com o aval dele, né? E começamos a tentar encontrar a ordem. Eu e a arquiteta, né, que nos contratou. E aí a gente começou a encontrar a ordem, colocar tamanhos parecidos na mesma prateleira, aí cores diferentes, tipologias, né, personagens da Disney em um lugar, personagens da Marvel em outro. Começamos, mesmo com um excesso de informação, criar uma certa ordem, agrupamentos, para que mesmo quem não é barroco consiga se sentir confortável olhando para aquela imagem. Então é também uma forma da gente conseguir fazer isso. Aí entra um outro conceito que vem da neuro, que é a chamada neuroestética. A neuroestética é quando você usa algumas estratégias, como essa que o Jean usou, aonde você, nesse caso, né, mesmo que você não seja barroco, quando você entra nesse ambiente, você diz assim, ó, não teria isso na minha casa, mas tá bom. Aceitável. Essa é uma neuroestética. Sim, né? Tipo assim, é bonito, mas não é do meu gosto. Exatamente. Eu posso não me apropriar. Eu não teria na minha casa, mas tá legal. Ou seja, você não vai, nossa, o que é isso, né? Então tem técnica envolvida para que você acomode as informações sensórias para que eu, não vou me apropriar, mas não me incomoda também. Sim. Isso me faz lembrar, assim, por exemplo, tu vê um Audi azul, aquele azul que tá muito na moda. É um carro bonito pra caramba, né? Tem a Mercedes também, é um azul. Eu não compraria, eu não compraria aquele azul. Mas eu olho e digo, cara... Bonito. Bonito, arrojado. Até dá pra pensar, talvez, né? Mas na hora de pagar. Exato. É tipo um amarelo, se for uma Lamborghini, vai, né? Não, mas então é isso. Interessante. Falando de cores, eu ia perguntar, tu falou que a neurociência vira um polvo, né? Porque vai para todos os lados. As cores também, né? Tem uma explicação. Geralmente se falava de Feng Shui e outras, enfim, técnicas, né? A questão, tu falou do hospital, do verde, de usar em hospital. Tu vê que todas as marcas ligadas à saúde usam verde, né? Qual a ligação disso? É interessante, das cores com a neurociência. O elemento cor, em termos de neurociência, ainda é um terreno um pouquinho arenoso, porque a gente tem um processo interno chamado de qualia,
que é a qualificação que nós damos para cada coisa. E aí você entra muito na unicidade de cada um de nós, né? Então a cor é um terreno um pouquinho arenoso. Mas existem alguns paralelos que vêm de áreas chamadas de psicologia das cores e psicodinâmica das cores, onde você consegue fazer uma interpolação que a gente chama de associativa, né? É quando nós associamos determinado padrão de colorimetria com algumas sensações que isso pode provocar. Mas tem estudos sobre isso? Tem especificamente. Nessas duas áreas, que é psicologia das cores e psicodinâmica das cores, tem vastos materiais a respeito disso, inclusive quadros indicativos, né? Quando você quer promover esse tipo de emocionalidade, você usa esse tipo de cor, porque promove. No campo da neurociência, porque a neurociência, por ser um campo científico, tem que ter um embasamento científico por trás. Então, tem vários estudos em andamento, mas não tem nenhum martelo batido temporariamente, mas isso muda a qualquer momento, né? Mas hoje esses dois campos, né, que é psicologia das cores e psicodinâmica das cores, trabalham muito bem em cima disso. O marketing se utiliza das duas, tanto da psicologia quanto da psicodinâmica das cores, para lidar com várias questões, né? Então tem alguns ditos populares, né, do tipo, se a gente pegar algumas redes de fast food, né, a gente tem uma certa padronagem para cores que elas são mais, vamos chamar assim, excitatórias, no sentido de me deixar mais dinâmico, né, de acordo com alguns pressupostos. Mas a gente percebe que essa padronagem muda a hora que muda a intencionalidade. Então, se você tiver, de novo, vou usar nome, né? Se você tiver um estabelecimento do McDonald's e no mesmo estabelecimento você tiver o fast food e o Mac Café, são duas lojas completamente diferentes. É mais pastel, outra é mais viva, mais gritante, né? Então, assim, muda a ergonomia, porque a ergonomia do fast food ela é ruim, que é para você não ficar. A ergonomia do café é ótima, que é para você ficar. A iluminação do fast food é excitatória, para você ficar muito dinâmico e vou embora daqui, porque a ideia é próximo. A do café é muito mais tênue, muito mais aconchegante, que é para permanência. O tipo de música é diferente, a odorização é diferente. No Mac Café você não sente cheiro de bacon, no outro você só sente cheiro de bacon. Então, os estímulos todos mudam de acordo com a minha intencionalidade de comportamento, né? O que vai ditar é o comportamento. Tanto que quando tem-se um dito, né, de que quando houve aquela grande promulgação nos Estados Unidos, né, que a população estava ficando extremamente obesa, etc, etc, o McDonald's foi o primeiro, entre aspas, a vestir a carapuça, e aí trouxe o Mac Café. Então hoje, quando você chega num estabelecimento McDonald's, e aí mudaram toda a estratégia de marketing deles, quando você chega hoje no McDonald's, você pede lá o Big Ultra Power Blaster Lanche porque você quer, porque no cardápio tem maçã. Quem pediu o seu hambúrguer foi você. Eu tenho maçã, eu tenho saladinha para te vender se você quiser. Mas, né? Sim. Então, mudam as estratégias de acordo com o que você quer jogar para o marketing. Tira aquela carga de culpa. Exatamente. Porque a pessoa não relaciona a salada com o McDonald's, né? Não é. Mas eles têm a possibilidade agora. E aí você pode ver assim, por exemplo, né? Você pega qualquer aplicativo de entrega de comida, né? A gente pode pensar em qualquer um. O aplicativo tem cara de lanche. O aplicativo é desenhado para dar fome. O chamado UX, né, que é o User Experience, a experiência de uso do aplicativo é para te dar fome. Sim, mas se você entrar... Pensei no iFood agora automaticamente. Né, mas... redondo, color vermelho. Exato. Vermelho, aí se você entra no aplicativo, a não ser que você seja uma pessoa de fato voltada para isso, né? Mas é difícil você buscar a saladinha, né? Então, mas claro, pessoas e pessoas, mas as pessoas que são habituadas a isso vão lá e vão buscar a salada, mas na maioria maciça ele é feito para contribuir com o seu processo de consumo de comida. Porque para o nosso cérebro, efetivamente, quanto menor for o meu esforço, maior. Maior a minha tendência comportamental, né? O neurovendas, o campo da neurovendas, ela trabalha com isso, né? Então, a hora que eu tenho um processo facilitatório, eu abro mão da racionalidade pela facilitação. Então, por exemplo, você chega num cinema, aí você vai, sei lá, uma rede tipo Cinemark, mas qualquer um, né? Quando você chega lá, você vai comprar a pipoca para assistir ao filme. Então, quando você olha o valor da pipoca, vou dar um chute, eu estou bem desatualizado com o cinema, mas assim, você olha lá o preço da pipoca, aí tá, sei lá,
R$25 a pipoca. Aí eu, racionalmente, cara, R$25 um potinho de pipoca. Aí do lado tem a pipoca extra grande por 27. Você esquece que 25 é caro Foda, né? e você vai pra extra grande de 27. Essa hora que a gente olha e fala assim, a gente já passava pra trás sem perceber. Eu tô mesmo. sempre fudido. Então, porque assim, porque a hora que tem um processo facilitatório, ou seja, por R$2 eu vou comer o dobro de pipoca, você esquece que 25 entre aspas, é caro pela pipoca. Vou contar uma história depois que tu me fez eu lembrar de domingo. Mas o mesmo acontece ao contrário, né? Quando você apresenta, às vezes, um valor muito alto e depois você quebra isso para um valor mais aceitável. O que era antes caro, por conta de uma comparação, acaba sendo mais aceitável. Ah, você vê um carro lá, R$350 mil. Por Aí você 220. ou você vai do lado e tem um outro parecido que é Sim. 150. Você fala, pô, 150 é aceitável. Mas 150 ainda é caro, muitas vezes. Eu não E aí sei você se- olha... Por exemplo, há pouco, domingo eu tinha um aniversário e eu fui numa loja, né, que tava aberta no domingo, comprar uma roupa. Cara, comprar uma camiseta de presente. Aí comecei a olhar os valores da camiseta. Não, mas a Black Friday, se tu comprar 4 peças, tem 20% de desconto. Aí eu, porra, 4 peças. Aí, pô, não sei o que. Aí faltou uma peça. Falei pra mulher, pô, escolhe mais uma coisa. Ela comprou uma bolsa de R$700. Em resumo, deu uma paulada. Eu falei, caralho, deveria ter comprado só a camiseta. E os 20% não tem a ver, me induziram a comprar tudo. E eu só me toquei no final. Quando eu saí da loja com a sacola, falei, caralho, era 180 a camiseta. Exatamente. Que é a política que naturalmente, independente de Black Friday, é utilizada, por exemplo, nos outlets nos Estados Unidos. Porque você está em uma loja, aí você compra um produto e você paga. Quando você paga, junto com a sua nota fiscal, vem um cupom de 20% de desconto em outra compra em qualquer outra loja. Cashback, eu tô Aí fudido você sempre. vai para outra para vou botar fora 20%, aí você, né? É. Mas você tá ganhando 20%, mas de uma coisa que você nem ia comprar, Uhum. né? Então é É. um processo que Os descontos aí cumulativos, né? Aí vai para dopamina. Eu acho que vocês É. trabalham, não sei se vocês trabalham com digital também, né? Sim. Os downsell, upsell e tal. Exatamente. Tu compra um infoproduto, tu comprou, mas já tá ali fechando e tal. Não, mas por mais R$19,90, por mais R$49, tem esse PDF aqui que vai resolver não sei o que lá. É aquela a probabilidade de você comprar de alguém que você já comprou uma vez é maior do que comprar alguém que você nunca ouviu falar na vida. Então você já tá ali no momento da compra, né? O Caíto Maia, ele fala muito, né, sobre, ele é dono da Chili Beans e tal, ele falava muito sobre a importância do balcão e dos produtos que estão dispostos no balcão. Não, acho que não foi o Caíto Maia. Foi o da Reserva. Ele falava sobre o posicionamento dos produtos no balcão era a área onde eles mais vendiam e aumentavam o ticket médio de compra de um Checkout produto. do mercado, né? É o balcão, era a hora que ele era bem atendido, ele, pô, e aí, gostou, tá feliz com a compra e tal, chegava ali, eles falavam, olha, tem isso aqui também, então todos os produtos dispostos ali a ponto da pessoa dar o próximo passo, porque eu já dei o primeiro, eu já tô ali pagando, pô, tem isso aqui, então Exato. outras possibilidades de comprar. né? E tu sabe que vocês falaram sobre eleva o preço lá em cima, né? Começa, oferece, né? Eu acho que tu usa muito isso também. Acredito Sim. na fotografia, por exemplo, tu oferece 3 pacotes pro cliente de casamento. Sei lá, um de 12, um de 10 e um de 8, né? Automaticamente tu induz o cliente a levar o do meio, né? A gente faz assim, usa. Sim, sim. Tu entrega um valor. Esse 12, na verdade, tem que ser uns 14. 14, 10 e 8. Opa, 8 para 10 é pouco, cara. Mas eu recebo muito mais. 14 é um pouco longe. Até posso comprar, mas restringe um pouco. Então tu vende o de 10, que é o que tu quer vender. Exatamente. Exato. Digamos, na fotografia se usa muito isso hoje, né? Na verdade, a Neurovendas trabalha com isso. Quando você entra em um site de venda de produtos, serviços, principalmente serviços, né? E aí tem os pacotes, além de ter ali normalmente o segundo, né? Diz assim em cima, o mais vendido, né? O mais Isso. popular, enfim. E aí aparece todos os benefícios cortadinhos, né? Aí por que se usa aquela técnica de escrever e cortar? Então você tem um básico que tem 2, 3 itens, e aí você tem um médio e um maior, e aí o maior tem uma lista gigante. Gigante, é. E a mesma lista aparece em todos, mas ela aparece cortada. Justamente pela questão de favorecer o processo da escolha. Muita gente nem lê, a gente só vê Não. a quantidade de informações que tem ali. Total. Esse aqui já é mais vendido mesmo, realmente esse me atende, o outro não precisa disso tudo mesmo. Já está pré-escolhido o que eu vou comprar. Eu só clico para comprar. Uhum.
né? Tem um conceito chamado de FOMO, Fear of Missing Out, né? Que é o medo de ficar de fora de alguma coisa ou de perder algo, né? Então, quando você olha que você tá perdendo itens por conta de R$2, R$3, R$10, R$20, você fala assim, poxa, não faz sentido. E aí você vai lá e compra Vai lá, não, foi como 10 vezes Que você mais. nem vai usar. Não, nada. Né? Tipo Né? assim, guardei. Ficou 2 dias no carro na sacola. Eu não Pra ter precisava, mas Yeah. eu comprei. Por causa dos 20%. Pra não perder os 20%, olha aí. É bem isso. Geralmente tem um prazo, né? Um mês pra te usar os 20%. as milhas, essas Eu coisas. me quebro nos cashbacks, que aí tu vai na loja, tu gasta, tu tem R$180 de cashback, mas tu tem um mês pra gastar nesta loja. E Aí todos os produtos são de 250, 300. eu aí programo e tu tem que gastar mais do que 300. Aí tu programa a tua volta dentro daquele mês e acontece e compra de novo e não precisava comprar Mas com Só certeza, pra não perder o pra não cashback. perder o com cashback. certeza o valor do cashback é proposital, não é à Pô. toa. Porque você vai comprar e vai gastar mais do que o cashback. Só tu que tá perdendo, né? O resto eles estão ganhando. Tem um assunto que eu acho muito legal, e com certeza, Lori, tu deve dominar também, que é sobre marcas, né? Que a gente falou um pouquinho, mas não entramos no detalhe. A marca tem muito a ver, né? Com a questão da neurociência, né? De te induzir, de posicionar também, né? Sim, você Também fala a marca enquanto a marca filosofia ou Então, a logomarca? A logomarca. Sim. Isso, a marca enquanto logomarca. Sim, tem. Né? E aí tem várias técnicas, né, que entra um pouquinho de Gestalt, entra um pouquinho de semiótica, e a neuroarquitetura acaba trabalhando também dentro de uma teoria chamada teoria do Eifeland, que é a teoria da empatia, né, como que você tem Uhum. traços, modelos de traços que eles são mais convidativos a algumas coisas. Eu li algo sobre a Coca-Cola que falava disso, que é muito interessante. Exato. Controlava muita emoção, né? Isso, exatamente. Então você tem formas, você tem traços que eles me são mais convidativos a uma permanência de olhar do que necessariamente outros, né? Então a própria logomarca acaba influenciando bastante. Então tem alguns joguinhos assim que fazem, né? Quando a logomarca tem uma parte dela que é meio aberta, que é para você fechar, complementar sozinho, né? Não vou parar de falar de marcas, mas assim... Vamos gente- fazer só pra ver. Pode, tranquilo. Né? Talvez ele até nos procure depois. Né? ou nos seria processem depois. Ou nos processos, boa. A gente tem a Lúcia aqui, que é Tem sócia, advogada. Mas, por exemplo, Pode vir. Por exemplo, tem uma técnica chamada de singularidade, né? A singularidade é uma técnica quando você usa elementos circulares. Os elementos circulares, eles são extremamente pontos focais, né? Toda vez que você vê elementos circulares, porque para nós, geometricamente, é uma forma que não tem início nem fim. Então, geometricamente, ela é atrativa por natureza. Então, toda vez que aparecer um círculo, esse elemento ele é muito atrativo. E aí a gente pode potencializar essa técnica chamada singularidade abrindo esse círculo. Porque como o nosso campo cognitivo não tem registro de círculo aberto, porque para nós o círculo ele é fechado, naturalmente a gente fecha. E aí quando a gente faz isso, a gente entra em um processo vicioso, mas vicioso não no sentido pejorativo da palavra. Vicioso porque eu gosto de fazer aquilo, eu gosto daquela brincadeira, né? Então a gente, por exemplo, vê marcas de cervejas que são circulares, mas não fecham. Você Já lembrou, já. Foi mais inteligente. Não mais inteligente, mas enfim, usou melhor. Não é? Você Por vê, exemplo. você vê marcas de bancos, né? Que a propaganda do banco usa um círculo, Que mas não fecha. Uhum. Então você vai percebendo que o marketing se utiliza muito dessas dinâmicas, porque toda vez que, no caso dessa singularidade, você está usando o círculo aberto, fica um convite para que eu feche. E eu gosto de fazer essa brincadeira, né? Eu gosto de ir ali e finalizar alguma coisa. E dessa forma a marca fica mais marcante, né? A marca fica mais marcante, né? Você memoriza muito mais, se Interessante. conecta muito mais, né? Porque existe um grande conceito que a gente usa para os espaços, mas a gente usa para a compreensão de determinados elementos, que é um conceito de affordance. Toda vez que o que seria o affordance? Num rápido, né, numa superficial colocação, seria o óbvio do óbvio. Então, por exemplo, eu olho para essa xícara, sei que é uma xícara para tomar água, café, uma sopa, enfim, eu vou tomar algum líquido com a xícara. Xícara é xícara. Então tem muito affordance nesse elemento. Então eu olho e identifiquei claramente o que é. Tem determinados elementos que não têm affordance. Então quando você olha para um objeto e você faz assim, mas o que é isso? E aí eu digo para você, isso é tal coisa, mas
como é que usa? Para que serve? Para que serve? Então não tem affordance. Ou seja, eu não tenho uma inteligibilidade sobre aquele elemento. As logomarcas vão trabalhar mais ou menos assim também. Então, de vez em quando você vê umas logomarcas que são tão elaboradas que você nem sabe do que se trata. E outras de cara você já identifica o que é, que tipo de produto vai ser. Então essas têm um link muito maior, porque como tem affordance, eu me linko mais a isso. No ambiente vai acontecer a mesma coisa, né? Indo para o campo agora da neuroarquitetura. Espaços que você tem uma navegabilidade melhor, aquele espaço que você entra assim, cara, eu gosto de vir aqui. Eu nem sei porquê, mas eu gosto de vir aqui, né? Eu simplesmente uso, eu entro em flow dentro desse espaço. Intuitivamente eu uso isso, né? Em outros ambientes, você diz assim, cara, toda vez que eu vou lá parece que eu me perco, é meio confuso, não sei se eu vou pra cá, eu nunca acho as coisas lá dentro, não tem affordance. Então você tende a rejeitar o que não tem affordance e gerar mais pertencimento ao que tem, né? E aí o logotipo vai fazer a mesma coisa, né? Quando você favorece a leitura e essa leitura ela é mais facilitada, eu tenho um link muito maior. O próprio nome, né? Nomes mais curtos, mais fáceis de falar, então isso pega muito mais, né? Show. Lori, uma pergunta só também, aproveitando aqui. Você comentou que você começou na arquitetura nessa coisa de tentar entender como que os projetos, eles, né, viravam ícones aí no mundo, né? E como que surgiu a neurociência aplicada à arquitetura nesse universo, no seu escritório? Como que você começou a ensinar isso também, né? Hoje você é uma das referências nisso no Brasil, né? Se não há referência, a grande referência nesse universo. Como é que surgiu tudo isso? Bom, em termos de neurociência, chegando a diversas áreas, né? Isso começa no finalzinho da década de 1960, 69. É instaurada a Society for Neuroscience nos Estados Unidos. E aí a neurociência começa a ser promulgada mundialmente, né? A chegada na arquitetura ela vai acontecer de uma forma oficial em 2003. Em 2003 a gente tem a inauguração da ANFA, que já em português é a Academia de Neurociência para Arquitetura. Ela fica em San Diego, na Califórnia. Porque, obviamente, quando nasce a academia, porque havia uma necessidade de que ela nascesse, né? Porque já há muitas décadas a arquitetura ela abraçou uma área chamada psicologia ambiental, que é entender como que a psique do humano reage a determinadas experiências ambientais e, portanto, dá uma deflagração comportamental a partir disso, né? Então, quando chega a neurociência e começa a entrar no mundo da arquitetura e pesquisas começam a ser feitas, a ANFA nasce com o propósito de gerar uma ponte, né, entre neurocientistas e arquitetos. Tanto que em 2022, ano passado, a ANFA ela fez uma espécie de uma lista mundial de países que vêm trabalhando neuroarquitetura de uma forma muito séria, fidedigna, embasada realmente no conhecimento como deve ser. O Brasil entra nessa lista e honrosamente eu sou convidado para presidir a ANFA aqui no Brasil, né? Que eles abrem os chamados chapters, e aí eu junto com uma grande colega e amiga que é a Andréia de Paiva, também pesquisadora na área, nós fomos convidados, né? Eu assumi como presidente, ela como vice-presidente da ANFA. Mas isso acontece comigo lá em 2004, um pouquinho depois da chegada da ANFA, que é quando eu estou passando por essa jornada fora do país, enfim. E quando retorno ao Brasil, eu já retorno com isso muito, muito incorporado, né? E aí começa toda uma linhagem profissional minha. Eu sempre tive muito claro que eu teria um pé na academia, que é o ensino, e outro pé no mercado de trabalho. Até pela experiência que eu sempre tive no própria aprendizagem de arquitetura, eu sempre tive um link muito forte com professores que eram arquitetos de mercado, né? Porque eu entendia que a perspectiva era diferente, né, do que apenas um teórico. Então, meu caminho foi um pouco por isso. Nessa jornada do mercado em si, então eu estou desde 2000, né, nessa atuação aí, fazendo agora 24 anos de profissão, acabei, estragou a noite agora, isso foi tudo. E, enfim, então hoje eu resido no Paraná,
Mas o meu escritório ele tem alguns hubs com outros escritórios, né? Lá em São Paulo, onde você está, com uma grande parceria com a KMX, em Brasília uma parceria com a Spirale, também com o Instituto de Design Biofílico, aqui na Serra Gaúcha ali com o Estúdio Menin, com o André, né? Com a parceria que a gente tem aqui. Então tem alguns vínculos, né? De outras formas, mas eu digo que o meu CEP está no Paraná, mas eu fico muito mais rodando do que qualquer outra coisa. Na área de ensino, hoje, né, eu me dedico exclusivamente à pós-graduação, né, por um bom tempo eu ficava na graduação e na pós-graduação, hoje eu me dedico só à pós-graduação, e aí coordeno numa instituição chamada IPOG, que tem sede em Goiânia, eu coordeno vários cursos, na verdade todos os cursos que são nas áreas de arquitetura, design, iluminação, e um deles é um Master em Neuroarquitetura, e aí ele acontece a nível Brasil, né, o IPOG tá no Brasil inteiro. Também sou professor oficial de neuroarquitetura no Instituto Politécnico de Milão, que na área de arquitetura é a maior referência do mundo que a gente tem de ensino. Então hoje eu tenho esses dois mecanismos assim, né? Esses escritórios todos que eu passei no exterior, eu consegui manter, felizmente, né, as portas abertas, os vínculos, né, ainda ativos, então sempre acontece de um retorno, seja como uma visita, mera visita, passei para matar a saudade, seja para algo mais profissional. No mês de julho desse ano, eu fui para a Itália, né, para o Politécnico, para ministrar aula. E aí fui também de lá para Londres a convite do escritório Norman Foster & Partners, né, que é o escritório, que hoje é o maior escritório de arquitetura do mundo, né, é o Norman Foster que assina os projetos da Apple, por exemplo, desde 2016. Caramba. A sede que fica em Londres, né, só na sede são 1.300 arquitetos, então isso não é um escritório, isso é uma fábrica, né. É uma coisa assim, é surreal. É surreal. São prédios e prédios de... o conglomerado, o escritório é um conglomerado de 7 prédios, né? São 1.300 arquitetos eu trabalhando. Eu também arrepiei, velho. Que loucura, cara. E eu fui estagiário lá há 20 anos atrás, né? Fui trainee, enfim, e continuei tendo vínculo com eles. E aí, né, os conhecidos sabiam que eu estaria indo para a Itália, então vem para cá e faz um workshop com a gente, né? E aí eu fiz um workshop de 2 dias lá com eles e tal. Então, acaba... esse momento para mim ele foi muito especial, assim, pessoalmente, porque eu fui estagiário lá, eu tive vínculo, eu já voltei ao escritório inúmeras vezes, muitas vezes entre aspas passeio, né, tô em Londres, aí vou lá para, né, rever algumas pessoas, enfim. Já voltei profissionalmente também, porque às vezes eu levo grupos de arquitetos, né, em viagens internacionais, então eu também tenho esse link, né, as pessoas, principalmente entidades, grupo de lojistas, me procuram muito para que eu organize uma viagem internacional para arquitetos, justamente para eu levar nos escritórios, para que eles conheçam, né, é uma experiência chegar no escritório com 1.300 funcionários. Tá louco. Perdão, arquitetos, né? Então eu sempre tenho essa mobilidade, né? É um braço que eu acabei naturalmente atuando também. Mas esse especificamente foi muito forte para mim, porque apesar de eu já ter retornado várias vezes, o escritório para mim não era novidade. Mas foi a primeira vez que eu retornei como um palestrante, né? Uhum. E aí até o André Menin, que é daqui, tava junto, né? E aí o André falou algo bem específico. Ele disse, há 20 anos atrás você estava aqui como estagiário e hoje você está aqui ali como foco, né? Todo mundo parou para te ver, né? E lá tem muito essa coisa de time is money, né? Então, realmente, quando param para algo é porque realmente faz era muito algo sentido, importante, né? Importante. Então, enfim, né, minha trajetória tá um pouco por aí, né? Legal. Muito, muito, muito bom. Tu falou antes, no momento que a gente tinha pausado, do Master que tu aplica em Goiânia, né? Na verdade, no Brasil inteiro. Brasil né? inteiro. A sede da instituição fica em Goiânia, a sede do Instituto, mas ele tem braços no Brasil inteiro. Todas as capitais têm uma unidade. Né? Sim, tu falou um pouco da dinâmica, né, do curso, de como ele... Eu achei muito legal, sim, achei legal a sim. gente até compartilhar. Eu estava comentando que dentro desse Master existe... Não vai ficar igual, né? Não. Nunca Perfeito. Desculpa te interromper. Não, de forma alguma. Mas dentro desse Master eu ministro uma disciplina, um módulo que se chama Neuroarquitetura aplicada a projetos comerciais.
E é um módulo que acontece ao longo de um final de semana. Então é sexta-feira à noite, no caso da instituição, é sexta-feira à noite, sábado todo dia e domingo pela manhã. E quando você olha para o nome, né, da disciplina Neuroarquitetura aplicada a projetos comerciais, fica uma ideia de que os alunos, e aí aqui alunos na verdade são profissionais, porque é a nível de especialização, né, então todos já são arquitetos e designers, ficam com aquela ideia de que vão passar todo um final de semana vendo fotos de projetos de lojas que usaram técnicas de neuroarquitetura. E eu passo todo o final de semana com eles ministrando aula sem mostrar nenhuma fotografia. A gente simplesmente conversa sobre como que as questões de neurociência aplicada às pessoas pode ser convertida em projeto. Quando o módulo está prestes a terminar, e é interessante porque uma coisa que vocês relataram também agora há pouco, que conforme a gente vai conversando, você vai puxando coisas da sua vida. Então as pessoas vão naturalmente montando o projeto sem ver um projeto ou sem ter um projeto para projetar, mas vão entendendo os links, né? E aí quando nós estamos próximos a terminar, eu passo uma atividade para eles que é justamente fazer o projeto de uma loja. E agora eu vou dar spoiler para quem ainda não teve aula comigo, mas e aí eles projetam, eles fazem o projeto e eu tô nos bastidores cronometrando isso, né? Quando a gente tem ali mais ou menos 40 minutos eu paro a atividade e aí eu pergunto para eles, né? Independentemente do que vocês já fizeram até agora, vocês já conseguem, né, fechar os olhos e enxergar a loja que vocês estão projetando? E todos dizem que sim, não, tá pronto na minha cabeça, já sei até que música a gente vai usar, os materiais, a composição e tal. Aí eu pergunto, ok, antes da gente ter esse conteúdo, quanto tempo você levaria para projetar uma loja? Aí já fica uma certa pausa dramática, assim, né? E aí eu pergunto para eles, alguém aqui, para fazer o projeto, precisou de olhar no Pinterest, abrir o computador, fazer alguma coisa? Aí entra em catarse, né? Porque realmente você percebe, cara, a hora que eu entendo desses processos, eu sei fazer projeto. Tanto é que a minha bandeira pessoal é quanto mais entendemos de pessoas, mais entendemos de projeto. E aí tem essa catarse que acontece ali, algumas pessoas choram, vem relatar, cara, eu ia desistir da profissão e agora você conseguiu resgatar isso, e faço perguntas assim mais objetivas, né, eu começo de uma forma bem leve, assim, alguém aqui percebeu 40 minutos de trabalho, porque normalmente para ficar assim, porra, agora eu tenho que fazer o projeto, né, tô em cima do prazo, aí, então, alguém aqui percebeu 40 minutos de trabalho, né, não, foi praticamente uma recreação, e aí eu vou fazendo algumas perguntas, né, e aí eu finalizo com duas, assim, que eu corro o risco de ter que fugir da sala de aula, né? Eu pergunto a alguém que se sentiu um pouco mais criativo fazendo isso, porque os trabalhos são fenomênicos, vem assim numa qualidade muito boa. Alguém que se sentiu mais criativo fazendo esse tipo de trabalho, aí eu dou a final, né? Alguém se sentiu um pouco mais arquiteto fazendo o trabalho, aí fecha, né? Cara, incrível. Porque é muito legal, porque você passa todo um final de semana conversando sobre arquitetura sem mostrar foto. Você está falando pela parte da neuroarquitetura. Porque a arquitetura já está ali. Talvez ele não esteja usando isso de uma forma que poderia usar. Hoje tem muitos recursos que aparentemente nos auxiliam, mas por um outro lado nos podam, né? Como Pinterest, Google Imagens, etc., e você vai recolhendo materiais que você acha interessante, mas você não sabe por que eles são interessantes. A hora que você entende a parte da neuro por trás da arquitetura, você entende por que é interessante o que é interessante, né? Eu pergunto assim, quem é que nunca passou por uma situação de você entrar em um ambiente e você perceber assim, cara, tem alguma coisa aqui que me incomoda. E aí de repente alguém pergunta para você, mas o que te incomoda? E aí você diz, não sei muito bem o que é, mas tem alguma coisa aqui que me incomoda. Aí eu pergunto para eles, alguém já passou por isso? Aí todo mundo, sim, já passou. Eu falei, então, olha que ato a gente tem aqui. Nós que somos profissionais, que vivem de projetar espaços, como que a gente não sabe o que me incomoda no espaço? Isso é um hiato que a gente vai ter que corrigir, né? Uhum. Então, a hora que você entende o que está acontecendo no ambiente que se relaciona com a minha emocionalidade, que se conecta comigo de alguma forma, aí a gente começa a transformar isso em uma técnica, em uma dinâmica, né? E aí você consegue resolver isso já em projeto.
Mais ou menos por aí que a gente Muito, tinha muito falado. bom, muito bom. Foi melhor, né, Ju? Isso Foi melhor. acho que é muito do que eu falo na fotografia, é a mesma coisa, assim, do tipo, não tem como você tirar uma foto bonita se você não entendeu o que te agrada ou o que não te agrada. Você não vai conseguir criar o seu estilo ou a sua identidade como profissional se você não entende o que você gosta e o que você não gosta. Isso como ser humano, Essa é a grande Exato. dificuldade de tudo, né? Exato. De todo mundo, em todas as Exato. profissões. E tu falou da neuro, eu fiz faculdade de educação física há muito tempo atrás e tinha muitas cadeiras de maturação neural, neurociências. Hoje, dentro da arquitetura, existem, eu fiz arquitetura também, mas eu fiz por um período curto, há muito tempo atrás. Mas existem cadeiras voltadas a isso, disciplinas voltadas a isso, ou os arquitetos buscam uma especialização num pós depois, ou... Hoje, em termos de mercado, que a gente falou na área de ensino, né, a neuroarquitetura ainda não entrou em grade curricular. Não né? existe, né? O que existe hoje são cadeiras dentro da graduação que tratam, em alguns casos, de psicologia ambiental. Sim. Que já faz um link positivo, já é um avanço, né? Mas a neuroarquitetura em si ainda não caiu na grade de graduação. Cara, é importantíssimo. né? Hoje, a nível Brasil, nós temos especialização na área, né? Eu coordeno essa, que é uma das mais conhecidas. Mas como formação, a gente ainda não tem, né? Mas essa questão é uma questão que, quando você tem a compreensão virando técnica, você tem isso como algo muito qualitativo para você. Eu lembro que numa das edições que tanto eu quanto o G, a gente está aqui hoje, né, em Bento Gonçalves, em função do evento do Design Tank Brasil, e eu lembro de uma das edições que teve foi uma espécie de um experience, que tinham dias a mais, né, dentro da programação, e uma das atividades lá era um workshop com o Jean em loco. Né? Então a gente foi para um determinado... que eu não conheço muito bem Bento, mas era uma parte verde, acho que era um Acho que foi na restaurante. Miolo, né? Aquele gramado no Miolo Garden sim, lá. E depois a gente foi almoçar em algum lugar que você tava... Enfim, cada um pegou o seu celular e foi fazendo foto, né? E aí o Jean ia... Vamos aprender a tirar foto com o celular e tal. E aí o Jean tirava a foto, linda a foto. E todo mundo ia pro mesmo lugar que o Jean tinha feito e nenhuma foto ficava igual. E aí o Jean chegava, não, então você abre o grid, faz isso, puxa pra cá, e 1/3 de não sei o que, nanana. Aí quando racionaliza o processo, vira uma técnica. Aí todo mundo ligou a grade. Eu lembro que na época eu nem sabia como é que ligava a grade. Aconteceu comigo no curso dele também. Eu não sabia nem como é que ligava a grade. Nem por que ligar a grade. Nem por que tem isso aí aqui. eu falava assim, atrapalha. Eu lembro que já assim, você não usa grade. Eu falei, tira essas linhazinhas todas. Só não dá pra ver a foto, não dá pra ver o que eu quero fotografar. Eu também, pra que serve isso, eu pensava. E aí é legal porque quando você racionaliza o processo, aí vira uma técnica. Aí você liga a grade, você sabe por que a grade está ligada, você sabe qual é esse 1/3 que o Jean fala, a harmonização da composição. E eu lembro que uma vez a gente fez uma live, eu e o Jean, que era falando sobre, entre aspas, né, neurofotografia, né? E aí a gente foi falando sobre técnicas que o Jean utilizava como técnica de foto, e eu ia traduzindo a técnica para uma condição neural, né? Que é uma condicionante perceptiva, sobre como que o nosso campo sensório organiza esse tipo de informação. E aí essas são dinâmicas que hoje o mercado se utiliza muito, né? Algumas indústrias se retransformaram depois de terem aplicado uma das áreas da neuroarquitetura que é chamada de neurodesign. O neurodesign ele vai ser aplicado para o que eu faço, para o que eu atuo no ambiente, mas outras áreas se beneficiam das mesmas técnicas e mesmas dinâmicas. Por exemplo, uma indústria que se redesenhou a partir do neurodesign foi a indústria automobilística, né? Por exemplo, nós temos na nossa lateralidade cerebral os chamados lobos temporais, que ficam aqui. A gente tem uma estrutura, uma região dele que se chama giro fusiforme. Os nomes deixa para mim, né? Se a gente não vai lembrar. Não vai lembrar. Se chama giro fusiforme. O giro fusiforme ele tem uma função: reconhecimento. Então, quando eu olho para o Jean, o meu giro fusiforme faz assim. Essa fisionomia é a do Jean. Eu olho para uma caneca, esse objeto é uma caneca. Quem faz isso é o giro fusiforme. Só que ele faz isso até quando eu não quero que ele faça.
Então é aquele momento, por exemplo, que você está olhando para o tronco de uma árvore e você vê o rosto de uma pessoa. Uma nuvem. Você olha para uma nuvem e você vê um coelho. Eu tomei ayahuasca uns meses atrás e eu vi os bichos. Tô brincando. Não tem nada a ver. Você... tem nada a ver, tô zoando. enfim, não é bem o giro fusiforme. Essa é outra coisa. Já. Enfim, então, por exemplo, a indústria automobilística hoje ela faz neurodesign para o giro fusiforme, para acionar o giro fusiforme. Vocês já repararam em que hoje os carros têm cara? Aquele carro ali é meio malvadão. Aquele carro ali é mais alegrinho e tal. Então, eu utilizo técnicas no desenho que acionam em mim um reconhecimento. E aí esse reconhecimento, já que não é uma pessoa e é um objeto, eu dou uma característica para ele que eu possa personalizar ou personificar o objeto. Aí eu digo que o carro é malvadão. Aquele carro é alegrinho. Se eu tenho um perfil mais agressivo, eu vou pro carro malvadão. Se eu tenho um perfil mais descontraído e tal, eu vou pro carro alegrinho. Tanto é que às vezes, independentemente da condicionalidade, isso aqui é mais carro de mulher, isso aqui é carro, né? Sim, tu já faz essa associação, então você né? faz essa Linhas mais associação. agressivas, linhas mais... Exatamente. mais curvas. Que não mais necessariamente tem que ser um sinuoso. carro para mulher, é um carro que vai e vem, enfim. Isso gera uma conexão, né? Exatamente. Tipo Corolla pra velho. E aí você fica com essa condicionante de ter uma técnica do neurodesign sendo aplicado em uma indústria inteira para que você gere conectividade com as pessoas. Então, claro, quem está ali desenhando está usando uma técnica de neurodesign, mas isso está associado ao neuromarketing, que depois é trabalhar uma neurovendas. Então é um processo sem fim, né? Muito legal. Isso me lembra legal. bastante uma frase que eu ouvi numa palestra um dia, que era: o sucesso que eu não tenho é pelo conhecimento que eu ainda não adquiri, né? Então, assim, a gente só não sabe fazer algo porque a gente ainda não aprendeu algo que é necessário para conseguir aquilo. Então, que nem você falou da fotografia, né? Hoje, até, assim, é um exercício que eu sempre me doutrino a fazer, que é pensar com a cabeça de quem não sabe. Porque é difícil muitas vezes, né? E eu falei no workshop aqui aquele dia, né? Pra mim é muito natural fazer o que eu faço. Então, pensar com a cabeça de alguém que não sabe o que eu sei, para tentar traduzir aquilo em elementos simples de ser aplicado, é o maior desafio do ensino, né? Exatamente. Que é você fazer a pessoa que está acostumada a entrar no Pinterest para pegar uma referência o tempo todo, porque não consegue criar uma própria referência ou transformar visualmente em algo agradável, em se exercitar em ficar 40 minutos para poder criar algo sem nenhuma referência. Exatamente. E eu acho que o grande sucesso até do trabalho que vocês fazem é conseguir transmitir e fazer com que as pessoas utilizem isso, né? Sim. E eu digo por experiência, vamos lá, fiz um monte de curso na minha vida, participei de muita palestra pelas empresas e em muito lugar, e poucas tu aplica, né? E o sucesso está muito vinculado a isso, e eu falo da palestra que o Jean deu aqui, do workshop, porque eu olhei uma foto minha antes e eu olhei uma 20 minutos antes, né, que tu fez a gente bater, e uma, sei lá, 20 minutos depois. Eu falei, cara, como é que eu postava isso aqui? Tanto que eu te falei, até criei um Instagram com foto de viagens. Cara, eu passei a olhar a fotografia com outros olhos e, cara, 30 minutos. Eu sou um boca aberta na área, entendeu? Sim. Mas assim, já mudou minha percepção de foto e hoje eu vejo as pessoas postando, cara, como é que esse maluco me posta uma porcaria dessas? E ele não enxerga, ele não tem essa percepção. A nossa percepção ela vai sendo expandida, né? Porque é aquela coisa, a minha namorada, ela fala sempre que depois que você conhece o ótimo, o bom já não é mais suficiente, né? Só que até que você conheça o ótimo, o bom era ótimo. Exato. Né? Então, assim, eu só consigo melhorar a hora que eu percebo que eu tô errando, a hora que eu percebo que eu tenho algo a melhorar. Se eu não tô presente para isso, se eu não tô interessado em evoluir, também eu não vou conseguir evoluir. Exato. E até hoje a gente falou, eu palestrei hoje lá no Design Tank e eu falei sobre uma estratégia. Você falou muito importante de colocar em prática, né? De conseguir algo, colocar, né? Usar assim, aquilo que tu muitas aprende. vezes a gente aprende algo, mas a gente não aplica. Simples assim. A Mas gente aprende, ouve e fala, legal. Só que a gente não aplica. Hoje eu falei sobre uma estratégia simples, que a gente fala muito sobre, né, que mais vale um cliente seu sussurrando que você é bom do que você gritando que é. E aí, nesse exercício eu comentei assim, quem aqui tem clientes? Aí todo mundo levantou a mão, né? São todos arquitetos, designers, falam, tenho. Aí eu falei, mantenha a mão levantada quem já tem vídeos desses clientes falando sobre o seu trabalho. 80% abaixou a mão. Eu falei assim, por que vocês não têm vídeos? Aí alguns falam, é porque o cliente não gosta de gravar vídeo. Eu falei, se você fala isso é porque você não gosta de gravar vídeo.
Muitas vezes você nem pede porque você acha que ele não vai fazer. Vamos fazer o exercício? Quem aí tem cliente, manda uma mensagem para 10 clientes falando: pô, você toparia gravar um vídeo? Estou aqui numa imersão de design. Você topa gravar um vídeo contando um pouquinho sobre como foi a sua experiência e tal? 2 pessoas de 16, 15 pessoas que estavam lá fizeram. Né? A lei de Pareto, né? 80-20. 80% vai ficar parado, 20% vai agir. Essas 2 pessoas mandaram, uma delas veio me relatar. Depois da palestra, foram 2, 3 horas ali falando, né, compartilhando. Depois dessas 2, 3 horas, ela falou: eu mandei para 10 clientes, 6 me responderam, 3 já me mandaram o vídeo e 3 falaram que vão mandar depois. Só que assim, de 80% não fez nada com o que aprendeu, 20% aplicou e desses 20%, uma teve resultado imediato. Então eu vejo assim que é muito importante a gente aprender, e tem muita gente querendo aprender, fazendo pós, fazendo isso, mas se não colocar em prática, não dá resultado. Que é a diferença entre informação e conhecimento, né? Informação é algo que você acessa, usa e descarta. Conhecimento é aquilo que você acessa, usa e incorpora, né? Daí que vem a questão da chamada importância. Importância é aquilo que eu importo, o que é importante é aquilo que eu importo para mim, né? Então, você vai no Google e pesquisa alguma coisa, pegou aquela informação, usou, se aquilo não é importante para você, você vai descartar, né? E aí não vira conhecimento. Mas não adianta eu reter a informação que é importante, como a técnica que o Gia falou, se eu não tiver um processo para que vire efetivamente um conhecimento, que é começar a fazer. Tanto é que eu comento, né, quando eu estou ministrando os cursos, enfim, os workshops, eu comento, todo mundo fica, que legal, a gente agora entendeu. Eu falei, sim e não. Sim, vocês acessaram. Agora daqui para frente é trabalho glúteo. É bumbum na cadeira e fazer, porque senão vai ficar no passado, como uma experiência boa só. Estamos todos muito vinculados à experienciação, não apenas a experiência pela experiência, como você disse, fica 2 horas em êxtase, né? Mas principalmente aquela experiência que você valida ela, né? Então, quando algo realmente vai vir para você e vai se tornar parte do seu cotidiano, aí você, de novo, gera a relação dopaminérgica, né? Porque aí você começa a ter, poxa, isso aqui é interessante, e aí você quer mais e mais e mais daquilo, né? Então tem que ter essa tradução para a prática, do contrário é descartável, né? Essa parte criativa, né, e do quão importante é um conhecimento multidisciplinar, né, até na arquitetura, na fotografia, tudo que eu até comentei, acho que num podcast que a gente falou em outro momento, sobre a importância de várias peças que a gente vai aprendendo, que nem você falou, eu fiz educação física, eu fiz tal coisa. Tudo isso hoje, de alguma forma, você te ajuda. De certa forma. Em algum momento da vida tu usa, né? Exatamente. Então a gente acredita muito nisso também no Design Tank, é uma imersão de design, são 4 dias, onde somos em 4, né? Eu, Lori, Paulo Mesomo e o André Menin, e todos nós temos algo a ensinar, algo a compartilhar e que juntos formam o conhecimento necessário para um designer ele ser bem sucedido no mundo do design de imóveis. Então, é desenvolver um produto que vá além do design. É um produto que vai se conectar com o público, que existe um mercado que vai precisar daquele produto. Então, é encontrar problemas de pessoas que precisam e, através do design, você consegue solucionar esses problemas, né? Então, eu falo muito sobre a parte de marketing, de vendas, de imagem. O Lori fala muito sobre pessoas e sobre essa questão do neurodesign. E aí, acho que você pode comentar um pouquinho sobre como que é aplicável isso, né, no design também, né? A estrutura do carinhosamente chamado DT, né, do Design Tank Brasil, tem 2 dias de conteúdo, como o Gia falou, então o André Menin assume uma parte, ele vai trabalhar muito sobre negócios, pesquisas, enfim, o Gia vai trazer muito essa questão do marketing, das vendas e tal, o Paulo fala um pouco sobre o modelo de negócios também, e eu falo sobre o neurodesign. Então aqui completou os 2 primeiros dias, né, que é conteúdo, que é exatamente o dia que eles estão finalizando hoje, né. Aí o 3º dia é um dia de mentorias, onde eles pegam essas informações e transformam em um produto, e nós ficamos auxiliando, né? Então são baterias de mentorias que são feitas ao longo do dia, que é chamado dia de mão na massa, né? E é onde é bem disruptivo, porque eles transformam inúmeras vezes a mesma ideia até chegar numa qualificação de produto.
E aí no quarto dia e o último é quando tem uma visitação técnica, porque eles já finalizaram a entrega deles, então tem uma visitação técnica. Geralmente o que é indústria? Indústria, geralmente é indústria. Uhum. E aí no período da tarde vem a questão da parte do tank, né? Do design tank. Que é como se fosse um Shark Tank do design. Uhum. Exatamente. Onde você apresenta um produto para a indústria, de fato. Então, normalmente vem 2, às vezes 3 avaliadores, que são profissionais de indústria, né? E que entendem do universo da indústria real, porque a ideia do evento não é que seja uma coisa fictícia, e sim que tenha, né, seja... Possa ser colocado em prática exatamente, seja no mercado o produto, real, né? É um pouco do que a gente estava falando, né, de não ser só teoria, né? Sim. Eu não vou aprender só Exatamente. o que eu preciso fazer quando eu sair daqui. Não, eu vou aprender e eu já vou aplicar. Sim. Que é assim que eu vou realmente aprender algo, né? Exato. E aí, então, esses avaliadores não tiveram contato nenhum com o histórico deles, então, portanto, nós 4, nós não participamos da avaliação do concurso, a gente só auxilia até aquele momento. Legal. E aí cada um deles tem 5 minutos de pitch, de apresentação de produto, e aí ao final tem uma premiação lá, primeiro, segundo, terceiro, enfim. Legal. E aí tem esse processo de muitos acabam colocando seus produtos no mercado, alguns, né, se unem e começam a formatar, né, coleção de produto, participam de concursos. Que legal. E os avaliadores não participam em nenhum momento do processo, eles vão só para avaliação, para olhar o produto. Não. Até para não ter uma contaminação do Sim. histórico de cada um deles, né? Isso. Mas não é só um concurso de design onde eles apresentam, tá lá o meu produto, né? Eu desenvolvi aqui, tá aqui meu produto. Não, eles têm que apresentar como se eles fossem apresentar para uma indústria fazendo um pitch de vendas. Então eles precisam para avaliadores de indústria explicar sobre o produto deles e eles têm um tempo contado, tipo 5 minutos. E em 5 minutos o microfone é cortado e eles não podem falar mais nada. Acabou. É um Então, tank eles mesmo. precisam Sim, realmente, é como a gente chama do pitch de elevador, né? O elevator pitch, que é você tem um tempo limitado para você poder encantar alguém e fazer a pessoa querer saber mais sobre aquele produto e poder perguntar mais, tirar dúvidas. Então, esse é o objetivo do pitch, né? Sim. E é uma experiência que a gente fala que acho que nenhum outro treinamento consegue entregar, porque é você aprender a teoria do que ninguém ensina, né, algo aplicável para qualquer negócio, mas principalmente focado no design de produto, colocar a mão na massa, ou seja, desenvolver um produto em 1 dia e meio, nem isso. Sim, esse é o desafio, né? Tirar do papel, tirar da cabeça todo aquele conhecimento e aplicar isso num produto, e ainda ter a experiência de vivenciar o que é apresentar isso para alguém da indústria, que muitas vezes não abre portas para quem está começando, apesar de ter essa vontade de conhecer novos designers, novos produtos, mas realmente essa conexão às vezes não acontece, por mais que ambos os lados queiram se conectar, mas é mais difícil. Então tem a oportunidade de apresentar isso e de quebrar aquele gelo de, como é que vai ser quando eu chegar com um produto para uma indústria? Sim. Como é que eu vou apresentar? E é desafiador, porque, cara, tu tem lá, tu falou um dia para desenvolver, 1 dia e meio. Tá, e apresenta como? O cara tem imagem, o cara faz um render, o cara se vira, papel... Teoricamente é livre, né? Mas todos eles acabam montando lá, vamos chamar assim por enquanto, um grande PowerPoint, e lá tem render, tem... Os caras dão um jeito, 1 dia e meio, arrebentam. Tem uma galera que vira à noite... Aí eles ficam, indefinido, né? Agora acontece uma coisa bem interessante que se torna um ecossistema muito colaborativo, né? Então é realmente muito comum você ver um ajudando o outro dentro desse processo. Muito legal. Apesar de ser, entre aspas, um concurso, que de fato eles... magicamente a gente consegue organizar o ambiente de uma forma que eles não se enxergam como competidores. Como colegas, né? Ótimo. Então é uma coisa muito legal, porque você vê que quando alguém vai apresentar o pitch, e teoricamente é o seu concorrente, a plateia, que são os outros, né, estão torcendo por aquela pessoa. Sim. Então isso é realmente algo muito, muito interessante que acontece. No final eles estão competindo, mas eles não se enxergam como competidores. Então isso é uma coisa muito legal. Então em várias edições tem pessoas assim, mas eu não sei fazer render. Não, eu vou fazendo o meu, eu vou te ajudando um pouquinho. Pô, que legal. Né? Então legal. Eu não vou abrir mão do meu, mas eu vou te ajudando um pouquinho. E teoricamente estão concorrendo, né? Não, se você não sabe fazer, melhor para mim que eu sei e você não sabe. Muito pelo contrário, eles se abraçam, assim, é muito, muito interessante. E muitos deles viram noite. Assim, sem dormir não nada, tem como praticamente, para conseguir focar tem que fazer, entregar tem que virar. E não só desenvolver o produto, mas apresentar ele de uma forma legal, né? Porque desenhar, muitos sabem, mas assim, realmente vender a ideia, encantar e saber como apresentar isso de uma forma
né, em pouco tempo, mas de uma forma clara, isso é para poucos, assim. Poucos, não, e tem aquela questão de ser desinibido, de estar na frente dos profissionais, que vocês que deram a palestra, Sim. de ter os caras da indústria ali que vão comprar teu... Cara, é um desafio... muito legal. E já teve vários casos, assim, de realmente a pessoa encenar, né? Teve uma participante, por exemplo, que eu lembro, né, da primeira edição, inclusive, que fez um produto que era um suporte para uma bicicleta, né, focado num público de ciclistas que investe milhares de reais, 70, 80, 100 mil reais numa bicicleta e não quer deixar a bicicleta dele encostada lá sujando, a mãe reclama, a mulher reclama que tá sujando a parede e tal, e não quer deixar na garagem, porque aí as crianças de um prédio podem ficar lá e mexer e tudo mais, é um brinquedo caro, né, vamos dizer assim. Sim. E ele desenvolveu o suporte de bicicleta, só que para apresentar o problema, né, que esse design soluciona, que é o grande objetivo do Design Tank, né, não é só sobre produto, não é sobre estética, é sobre solução de problemas através do design. Ele encenou como se ele estivesse chegando do pedal, todo trajado, Legal. de capacete, de roupa, tirando coisa, colocando em cima da mesa, e todo mundo achando assim, mas... Já começou a contar o tempo dele, ele não começou a apresentar ainda. Eu lembro que na época, Que massa, cara. De novo, nós não somos jurados, né? Sim. Mas a gente assiste a apresentação. E aí eu lembro que na época começou a contar o tempo e aí ele começou nesse processo, né? Ele tirando coisa, não, deixa eu botar aqui, não sei o quê. E aí eu lembro que eu falava com a pessoa do apoio, volta o tempo que ele não começou, volta o tempo que ele não E a gente começou. falou, não, faz parte. Faz parte da encenação. apresentação Por dele. quê? Porque a gente fala muito sobre você falar sobre quais são os problemas que aquele público enfrenta para você solucionar através do design, para mostrar o quanto é importante para aquele público, né? Ele encenou o E ele problema. encenou Exatamente. mostrando, e ele Porque pediu o pra problema mãe que dele ele vive, gritar, né? e ele pediu pra mãe dele gritar, não encosta a bicicleta na parede, não sei o quê. E aí E ele, ele, falou... tá, mãe, tá. Ah, tá. Que legal, cara. então ele encenou tudo aquilo pra realmente escancarar um problema pra chegar com a solução. Né? E aí legal, ele chegou que e falou, ó, não sou só eu que faço por isso, né? São tantos milhões de ciclistas no Brasil e vem crescendo esse número. São pessoas que E aí fazem embasa isso. a defesa dele, né? Muito enfrentam bom. por Ele esse ganhou. problema. Ele ganhou? E ele ganhou. Ele foi o Ele vencedor. ganhou. Ele conseguiu mostrar um mercado promissor, crescente, Claro que um pelo investimento. produto, né? Não apenas pela Sim, encenação, sim, mas pelo contexto colidiu todo da ali as solução duas que ele... coisas. Exato, exato. Né? Porque tem a ver com a solução, né? É um mercado crescente, é um público que compraria aquele produto, que investe pesado nisso, e a solução dele, que é o produto em si, resolveu os problemas que ele levantou. Então, assim ele massa. conseguiu chegar numa solução bacana. E tem o cara que não consegue apresentar nada? Tem. Já teve? Já teve. Raro, mas a gente já teve alguns casos assim de... da Ah, não pessoa- consegui fazer, não vou. Aqui Não se bem sente confortável. que bem, na verdade, você não é obrigado a nada, Uhum. né? Existe o livre arbítrio para isso. Mas raras vezes, mas já tivemos casos da pessoa chegar e dizer assim, já aconteceu de dois modos, né? Da pessoa dizer, não tô confortável, não vou apresentar, enfim, e até tinha um produto desenvolvido, mas não estava confortável para apresentar. Como já teve aquele caso da pessoa que fica extremamente nervosa, Uhum. pânico de ter que falar em público, Tem pânico isso. de saber que está sendo avaliado, enfim, e literalmente ter, não vou dizer uma crise de pânico, mas assim, ter uma reação nervosa um pouco até desnecessária, porque de fato você não é obrigado a nada, Sim, né? ela absorveu as informações que vocês passaram, participou das palestras, Exato, teve o processo aí exato. dela. Mas assim, tivemos acho que uns 2 casos assim, uns só 2, de né? não Sim. apresentar, né? E como tem um prazo para entrega, também tem algumas pessoas que acabam não- terminando a apresentação Que não a consegue tempo. terminar Não a tempo, dá tempo. né? Apresenta o que tem. E apresenta o que tem. Teve gente já que não colocou o arquivo, por exemplo, no Google Drive, e aí teve que apresentar um croquis que tinha feito, Na mão. um desenho à mão, colocar na mão dos habilidores e falar, ó, é isso que eu tenho. Já teve casos, por exemplo, de pessoas que montaram a apresentação sem prestar atenção no tempo, E porque passou. era 5 minutos, 5 minutos. então eu lembro de um caso, acho que foi Gisele, não lembro, que explicou muito bem, assim, bem embasado e tal. Na hora que ela foi mostrar o produto, Acabou cortou. o tempo. Aí só ficaram com a história. Aí os avaliadores, cadê? Adorei, mas não viu o produto, então... E tiveram produtos já absorvidos pela indústria, patenteados, vendidos. Já. Tem vários alunos que estão com o produto no mercado, rodando. Que legal. E principalmente coleção. na mentoria, que é o próximo passo, onde a pessoa consegue desenvolver por 1 ano junto com a gente lá um produto e tal, e realmente ter essa conexão com a indústria, né, de forma mais direta ali, às vezes em concursos de design e tudo mais. Sim. Tem vários produtos que já estão no mercado. Inclusive pessoas tipo Salvador
tendo produtos aqui no Sul com empresas daqui, né? Indústrias daqui. E já teve também, acho que a gente tem pelo menos uns 2 casos assim de pessoas que vieram para fazer o Design Tank, buscando essa experiência e perceberam que, cara, a minha vida tem que ser isso. E a gente tem uma que morava no Nordeste, de João Pessoa, né? João Pessoa. De João Pessoa, e ela assim, eu vou pra aí fazer qualquer coisa, mas eu vou pra aí. Eu quero ficar com a indústria moveleira. E veio. Aí teve o Ian que vem de O onde? Iago também Iago. veio de São Paulo, do Acho que interior de São Paulo. interior de São Paulo, veio pra morar aqui. Pra trabalhar De na outra indústria aqui profissão, daqui. largou a profissão pra... Pô, que legal. E aí a gente fica assim, nossa, a gente tá criando uns filhos aí, né? Estamos incentivando turismo de vento aqui. Cara, muito bom, muito bom, muito bom. Muito Pessoal, legal. o Bistrô do Will, fazer um merchan, mandou pra gente uma comida aí, Olha aí. Opa! uns petiscos aí. A gente vai fazer uma pequena pausa, depois a gente retorna. Show. Tranquilo. Pessoal, tem um assunto que é muito interessante e está cada vez mais em pauta, né? Em todas as áreas, não só na arquitetura, que é a inteligência artificial. A gente vê que, cara, a cada semana surgem coisas novas, né? Mais opções. Na visão de vocês, e vocês que estão bem inseridos nesse mercado, até que ponto isso vai influenciar, né, na humanização da arquitetura? Porque hoje, né, o arquiteto é muito importante numa obra, ele é muito importante, a criatividade dele, né, como tu falou dos prédios, né, chama atenção. Até onde a inteligência artificial vai desumanizar a arquitetura, na opinião de vocês? Bom, primeiro vamos estabelecer um recorte temporal, né? Vamos falar disso na atualidade, porque a gente não sabe que tecnologias vêm à frente. O que vem né? à frente, né? Na tecnologia de hoje, eu costumo dizer que a inteligência artificial ela é burra, porque se você não tiver uma boa pergunta, você não vai ter uma boa resposta. Né? Então, se você pegar qualquer modelo de inteligência artificial, se você não souber elaborar o que você quer, ela também não sabe elaborar isso para dar a resposta que você imagina que teria. Né? Então, entre aspas, a mecânica por trás dela é extremamente inteligente, mas ela em si, ela precisa aprender com você, né? Como qualquer outro algoritmo, mas enfim, ela precisa aprender. Especificamente na área da arquitetura, a gente tem algumas ferramentas hoje, por exemplo, para geração de imagens, né? Então você pode pôr um prompt, que é uma digitação, e vai gerar uma imagem. Você pode pedir desde um pato cor-de-rosa em cima de um guarda-chuva amarelo-limão e vai fazer. Mas porque ela sabe o que é um pato, ela sabe o que é amarelo-limão, sabe o que é um guarda-chuva. Agora, quando você vai falar de arquitetura, se você não tiver um bom prompt estabelecido anteriormente, ela vai fazer o que ela acha que é. Então, no recorte temporal atual, com a tecnologia que a gente tem, ainda é necessário um profissional, arquiteto, por trás para que saiba construir isso. Mas aqui a gente tem alguns aspectos, né? A arquitetura passou ao longo da sua existência por alguns grandes divisores de água, tecnologicamente falando. Talvez o primeiro deles, o mais impactante, foi a chegada do AutoCAD, que é quando a gente começou a sair da prancheta e ir para o computador. Eu sou desse período, eu peguei Tu pegou a transição ali. Eu peguei essa transição ali. E naquele momento teve aquela divisão. Não, imagina, vamos deixar de ser arquitetos porque a máquina vai fazer. Mas na verdade não era a máquina que fazia, era uma ótima lapiseira, né? Talvez o segundo grande movimento que teve aí também como divisor de águas foi a chegada do BIM, né? Que é essa metodologia que a gente usa para integração de diversos softwares em cima de uma única logística de projeto. A mesma coisa, né? Agora vai matar as profissões porque essa integração e tal. E, de novo, é uma excelente ferramenta que precisa de bons profissionais por trás. As inteligências artificiais, e hoje a gente tem inúmeras, né? Elas conseguem ser muito mais rápidas do que nós podemos ser. Elas conseguem nos entregar coisas de uma forma muito mais efetiva do que nós poderíamos. Por exemplo, se você pegar uma inteligência artificial que gera imagem, enquanto você vai fazer um render, e para você fazer um render você tem que modelar o espaço inteiro,
Depois você tem um tempo de máquina para fazer a renderização, sem contar ali, selecionar materiais e a posição da luz. Aí depois que renderiza, ficou ruim, volta. Tudo de novo. Ela faz isso em segundos, entregando para você uma qualidade de imagem de 4K, ou às vezes até mais, né? Que a pessoa sozinha levaria muito mais tempo para Sim. fazer Muito mais aquilo e tempo. talvez não chegasse no mesmo nível. Exatamente. Só que você tem que ter por trás uma informação bem consolidada para que ela entenda o que você quer. Então, atualmente é um pouco ilusão pensar que um cliente final, que não é arquiteto, vai conseguir sentar na frente de uma inteligência artificial e receber um projeto ou um projeto qualificado. Na fase que nós estamos, não sei como que será Sim, amanhã, de agora em diante. mas na fase que nós estamos, sim. Agora, o que a história da humanidade nos mostrou é que os que sobreviveram não foram necessariamente os mais fortes, mas sim os mais adaptados, né? Os mais resilientes. Então, a tecnologia está aí e ela não vai regredir. Não. Então, ou você, enquanto profissional, independente da área que seja, você aprende a incorporar isso para você e utiliza isso da melhor forma possível, e aí você sai à frente no mercado, como qualquer movimento natural de avanço, né, da humanidade, ou você vai ficar dando murro em ponta de faca, não vou fazer, isso vai arrebentar com tudo e tal. Neste momento que nós estamos, ainda é necessário um bom profissional por trás. Eu acredito que, independentemente do que se evolua, alguém por trás terá que dar os bons comandos para que aquilo ocorra, né? Talvez o que vai acontecer é que a gente vai desenvolver novas estratégias projetuais embasadas em inteligência artificial. Como se desenvolveu metodologias de apresentar projeto através de softwares que renderizavam e antes não existia renderização, né? Então eu acho que o caminho vai ser mais esse. Talvez, dependendo de como você vá para a linhagem de trabalho, vai acontecer uma divisão que hoje já acontece. Hoje nós temos profissionais que são extremamente criativos e trabalham com criação, e nós temos outros profissionais que são extremamente funcionais e trabalham com a parte que precisa existir dentro da arquitetura ou de qualquer nível projetual. Então, por exemplo, nós temos profissionais que são extremamente criativos e vão para a criação, para a arte finalização e etc. E outros que são excelentes profissionais da parte mecânica do projeto. São ótimos para fazer compatibilização de projetos, são ótimos para identificar falhas projetuais no meio do processo, são ótimos para gerir pessoas dentro desse processo. Então são excelentes profissionais que não necessariamente criam, mas são excelentes profissionais da área. Cada um desses vai achar, teoricamente, a melhor forma de utilizar essas inteligências ou essas ferramentas para si. Então eu acho que quem cria e começa a criar com a ferramenta pode criar mais qualificadamente e mais rápido. Eu acredito que a gente pode fazer um paralelo quando houve lá atrás, e hoje continua, um boom das revistas de arquitetura. Então você ia uma banca de revistas e tinha inúmeras revistas de arquitetura, com projetos, com plantas, com fotos, com medidas. Se a gente fizer um paralelo, a época também podia se acreditar assim, não, com esse monte de revista que tem na banca, para que vai contratar um arquiteto se eu tenho sei lá, um cardápio de projetos, né? Eu tenho um cardápio de projetos, eu pego e eu copio da revista. Mas mesmo que eu tentasse assim fazer, se o meu terreno tem uma inclinação, não é exatamente aquilo, acabou, você precisa da assessoria de alguém, Não né? adianta. Então eu acredito que a gente vai ter sim ferramentais diferentes e que os mais inteligentes, os mais espertos, aqueles profissionais que estão efetivamente querendo progredir, vão identificar caminhos de trazer isso como um auxiliar positivo, do que a gente imaginar, pelo menos por enquanto, de que um consumidor final, vamos imaginar assim, vai fazer isso. Seu próprio projeto. Né? Porque eu posso, por exemplo, usar uma inteligência artificial para projetar um ambiente como nós estamos aqui, né? Tipo um gerador de imagens. Mas eu posso chegar aqui na sua loja, te apresentar isso e você me dizer assim, cara, isso aqui não vai funcionar. Porque esse material não é o melhor. Então eu preciso do teu conhecimento para me guiar em cima daquilo que a inteligência me entregou. Porque ela me entrega uma imagem, que é uma composição de pixels. Só isso. Né? Se é factível, se não é, se funciona, se não funciona, eu ainda preciso de você, que conhece toda a tecnologia
do mobiliário, da montagem, da durabilidade, etc., que a outra pessoa não. Ah, não, mas aqui a imagem está me mostrando uma mesa de madeira de 6 metros sem emenda. Você vai dizer sem emenda, não. Dá não, né? Madeira, não. É. Eu posso ter de outra. Então, eu ainda vou precisar de você, mesmo estando ali com a foto fantástica na frente. Pelo menos na tecnologia que nós temos hoje, Sim, né? sim. Excelente. Eu costumo dizer que a inteligência artificial ela veio para acabar com a folha em branco, né? Então, a pessoa que não tem ideia do que fazer, ideia do que escrever, agora ela tem uma ideia para começar. Mas a mesma ferramenta para um leigo e a mesma ferramenta na mão de um profissional vão alcançar níveis diferentes. Então, é isso que o Lori falou, né? A pessoa que é mais flexível, que ela se adapta melhor, ela, comparado com um cliente que vai pegar uma ideia, como se fosse no Pinterest, que já existe, baseado no ambiente que ele precisa, talvez essa pessoa também não contrataria um arquiteto, mesmo sem inteligência artificial. Então ela não é o público, né, o seu cliente-alvo, quando você é um arquiteto que está buscando pessoas que valorizam o seu trabalho e que querem contratar um profissional, né? Então, a mesma ferramenta nas mãos de pessoas com habilidades diferentes vai chegar num nível diferente. Então, assim, o arquiteto vai chegar num outro patamar, né, usando ferramentas como essa. Mas acho que tem um ponto importante antes, né, que nem o Lori falou do AutoCAD, né? Se a gente for mais atrás ainda, designers criavam peças gráficas fazendo colagens, tirando fotos para poder virar uma revista. Quando surgiu o computador, todo mundo falou, meu Deus, vai acabar com o trabalho dos designers. E aí os designers começaram a usar as ferramentas e deram um salto ainda maior. Então o público leigo não conseguia chegar no mesmo nível. Isso vai se repetindo em vários momentos, como o Lori falou. Quando surgiu o celular com câmera fotográfica. Os fotógrafos vão acabar. A mesma coisa não foi verdadeira. Hoje existem ainda fotógrafos, mesmo, né, a câmera mudando e, enfim, evoluindo, e os celulares estão cada vez mais profissionais, né? Pode ser que um dia isso ultrapasse essa barreira ao ponto Temporalmente estamos assim. Exatamente. Né? Sim. Mas eu acho que um ponto importante falar é essa questão da criatividade, né? Você comentou sobre a dificuldade de criar algo sem referências, sem o conhecimento adequado. E eu acho que a mesma coisa a gente vê na inteligência artificial da pessoa ter que digitar algo. A gente está tanto no imediatismo de consumir e pouco criar, que quando a pessoa chega na frente de um prompt, de um textinho para escrever o que ela quer, ela não consegue traduzir em palavras. É verdade. E ela não consegue digitar o que ela quer, porque ela não sabe o que ela quer. Muitas vezes ela tá presa em consumir referências, Reels, TikTok, Pinterest, e ela não consegue fazer o input, ela não consegue colocar o output, né? Colocar a ideia para fora, ela só consegue absorver. E a gente percebe que, a bem da verdade, as pessoas ainda, de modo geral, ainda não aprenderam ou ainda não entenderam como usar a inteligência artificial a seu favor efetivamente. Vou pegar um exemplo que aconteceu hoje aqui no Design Tank, né? Eles estão usando uma ferramenta, que é uma ferramenta do Refresher, que se chama Refresher AI, que é para fazer, para utilizar como inteligência artificial mesmo, né? E aí tinha uma menina que ela estava pesquisando, e aí ela assim, eu não sei como perguntar isso para inteligência artificial. Aí eu peguei e disse assim pra ela, o que você não sabe perguntar? Ela assim, eu não sei formar o prompt pra fazer a pergunta. Eu assim, então pede pra ela te ajudar. E ela, mas como assim? Eu falei, escreve aí. Como devo fazer o prompt para que uma inteligência artificial me responda isso, né? Aí ela deu o ok, a inteligência artificial deu o prompt, eu falei assim, agora dá um Ctrl+C e dá um Ctrl+V pra ela mesma de novo. Exatamente. Então as pessoas ainda não pegaram o ritmo de como você pode de verdade tirar, como o Gia falou da folha em branco, né? Mas eu não sei nem como perguntar. Não sabe como perguntar? Pergunta pra ela como perguntar pra ela. Incrível, né? E eu acho que é muito de trazer a inocência, às vezes, da criança. Eu tava lembrando, um exemplo que eu sempre dou é o meu sobrinho. Ele é uma criança que tinha 5, 6 anos e ele tinha visto um anúncio de um jogo que ele queria, que ele gostou, só que ele não lembrava, perdeu o anúncio e aí ele mandava áudio, porque não sabia escrever ainda, e ele mandava, eu quero encontrar um joguinho do dinossauro que voa com um ovo verde, não sei o que, e ele encontrava. Por quê? Porque essa inocência de simplesmente perguntar sem medo de errar, sem medo de não saber como fazer. De não ter a resposta. Acho que essa inocência a gente vai perdendo ao longo do tempo, e ainda mais com essa coisa que eu comentei, de consumir demais e produzir de pouco, né? Então acho que esse desprendimento de simplesmente começar a criar
e não só consumir é importante para todo profissional, não só da área criativa, né? E na fotografia, a inteligência artificial, ela veio para revolucionar completamente e não vai substituir um profissional, mas, cara, reconstrução de imagem com que tinha muito ruído digital, consegue eliminar completamente, criar efeito de desfoque quando você não tem uma câmera ou uma lente específica, cria um efeito muito próximo. Lógico que vai melhorando cada vez mais, né? Não sinto que vai substituir, mas como eu falei, vai dar um salto para quem já sabe dominar a ferramenta e os conceitos, vai conseguir vai elevar para o próximo nível. É, exatamente. Vai elevar o nível dos profissionais. Exato. Se você pegar o Jean, ele tira uma fotografia e ele pega uma ferramenta de inteligência artificial para melhorar a fotografia dele. Eu, Lori, que não tenho o domínio do que o Jean tem sobre fotografia, eu posso tirar uma fotografia e pegar a mesma ferramenta que ele usou e ela vai melhorar a minha foto. A foto dele vai continuar sendo infinitamente melhor do que a minha foto. Porque tem conhecimento além Exatamente. da ferramenta. Então, a ferramenta é a mesma. Nós os dois usamos a mesma. Os dois usamos a mesma função. Vamos melhorar a imagem. Só que a imagem dele, que já era boa, vai ficar espetacular. A minha, que era péssima, vai ficar aceitável. Então, no momento que nós estamos, ainda precisa de alguém com conhecimento por trás para saber melhor usar a ferramenta, né? E apesar de nós estarmos em uma bolha, né? Porque nós aqui conhecemos inteligência artificial e sabemos, né? Pelo menos o básico para navegar com ela. Milhares de pessoas não sabem o que é ainda. Ouvem falar, você vê na televisão, mas nunca sentaram na frente de uma e digitaram. O GPT é espantoso para algumas pessoas. Tu fala, cara, ChatGPT, o que é isso? Exatamente. Né? Ou o que dá para fazer com isso? Né? E ainda tem muita gente que ainda acessa e usa achando que é um Google. Um Google bombado. E que o tipo de resposta será tipo a do Google. E são coisas diferentes, né? Então eu acho que a gente ainda está naquele momento de transição, e quem já transitou vai conseguir fazer uma trilha muito mais saudável e frutífera do que quem ainda não, né? Com certeza. Excelente, pessoal. Queria agradecê-los, tá, pela presença. Eu já admiro o Jean há muito tempo e o Lori agora eu tô conhecendo ele melhor, e é um profissional, é um dos melhores do Brasil, se não o melhor, né, na área. Obrigado. Então a gente, cara, agradece imensamente o tempo de vocês, gente, de coração mesmo. E agora eu quero participar também do negócio ali. Eu já queria agora mais ainda, né? Porque é incrível. Gente, obrigado, tá? Obrigado. E parabéns aí. A todos nós ficamos muito felizes com o convite. Vira e mexe, a gente tá aqui por Bento, vamos ter outras edições aí. É só chamar que a gente é facinho pra... Obrigado. Agradecer aí o papo, foi muito bom, e é isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Valeu, gente. Fica bom. Atendemos as expectativas. Tá louco, cara. Tá louco, incrível. Show. Foi longe.